É uma notícia CMTV. Pinto da Costa foi o único presidente da Primeira Liga que não ligou a Luís Filipe Vieira após o ataque de que foi alvo o autocarro do Benfica. A CMTV sabe que Frederico Varandas enviou uma mensagem a Luís Filipe Vieira a manifestar-lhe a solidariedade do Sporting. O gesto do presidente leonino foi visto pelo Clube da Luz como mais um passo como vista ao reforço do clima de proximidade entre os dois clubes rivais, uma vez que, tal como o Benfica, também o Clube leonino tem enfrentado vários episódios de tensão entre a direção e as claques do clube. Pinto da Costa foi mesmo o único presidente que não ligou a Luís Filipe Vieira. A polícia identificou o grupo que estará por trás do ataque ao autocarro do Benfica. São elementos de uma ala radical dos No-Name Boys e que muitas vezes age por conta própria. Os suspeitos já estiveram anteriormente envolvidos em vários desacatos e estão por isso identificados pela polícia. O autocarro do Benfica foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal. Zivkovic e Weigl sofreram ferimentos e foram mesmo sujeitos a tratamento hospitalar. Tudo aconteceu à saída da A2, quando a equipa regressava ao centro de estágios do Seixal, depois do empate na Luz frente ao Tondela. Os suspeitos incorrem num crime de ofensa à integridade física. O Benfica reagiu de imediato e mostrou total disponibilidade para colaborar com as autoridades, no sentido de identificar os responsáveis por aquilo que o Clube da Luz considera ter sido um ato criminoso. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao ataque de ontem. Bruno Lage, Rafa, Pizzi e Grimaldo apresentaram queixa na polícia por vandalismo depois das respectivas casas terem sido pintadas com ameaças esta madrugada. A PSP confirmou os ataques às casas de alguns jogadores e ao técnico do Benfica, que foram vandalizadas. A polícia está agora a investigar o caso e as autoridades admitem que, entre os suspeitos, possam estar elementos das claques do Benfica. As casas de Pizzi, Rafa e Grimaldo foram vandalizadas com vários insultos. No caso de Bruno Lage, os adeptos pediram mesmo para que o técnico deixasse o Benfica. Luís Filipe Vieira considera inaceitável e inqualificável o apedrejamento ao autocarro do Benfica e pede punição exemplar aos responsáveis pelo ataque. Em comunicado, o presidente do Clube da Luz manifestou total apoio e solidariedade para com o técnico Bruno Lage e os jogadores Rafa, Pizzi e Grimaldo, vítimas esta madrugada de atos de vandalismo nas respectivas casas, com diversas mensagens intimidatórias e ameaçadoras. Vieira explica que foi de imediato dado conhecimento às autoridades e apela ao máximo de rigor e exigência na identificação e punição exemplar dos responsáveis por estes atos que considera delinquentes. No comunicado publicado no site do clube, Vieira escreve que o Benfica reitera o seu profundo repúdio e condenação por estes comportamentos inaceitáveis e inqualificáveis, lamentando ainda os ferimentos sofridos por Weigl e Zivkovic, que foram atingidos por estilhaços de vidro. Weigl e Zivkovic ficaram então feridos depois do autocarro do Benfica ter sido apedrejado ontem à noite quando viajava do Estádio da Luz de regresso ao Seixal. O médio alemão e o extremo sérvio foram ambos atingidos na face por estilhaços de vidro, do vidro da frente, e receberam assistência médica no Centro de Informação dos Encarnados na margem sul do Tejo, sendo depois transportados para o Hospital da Luz por precaução. O ataque ao autocarro aconteceu quando a equipa passou por um viaduto, já depois de ter saído da A2, apesar de acompanhamento de batedores da Polícia de Segurança Pública. Em comunicado, o Benfica condenou o ataque. Os encarnados falam mesmo em criminoso apedrejamento e pedem que os autores do ataque, que apelida de delinquentes, sejam identificados. Numa primeira reação, logo após o incidente, a fonte do Benfica referiu-se aos autores do apedrejamento como verdadeiros animais. Weigl e Zivkovic reagiram nas redes sociais ao ataque de que foram alvo. Weigl garantiu estar bem e considera que os jogadores tiveram muita sorte. O médio alemão disse ainda que todos cometem erros, mas
mas que houve uma linha que foi ultrapassada. Na mesma publicação, o médio questionou, e estou a citar, atirar pedras a um autocarro sem nos importarmos com quem lá vai se aleija. Sei que não são assim os verdadeiros fãs do Benfica. Já Zivkovic garantiu que vai continuar a lutar e a dar tudo pelo Benfica. O extremo sérvio disse ainda estar bem e agradeceu pelas mensagens e pelo apoio que tem recebido. Luís Filipe Vieira criticou a equipa no final do jogo. O presidente do Benfica insurgiu-se contra o comportamento dos jogadores em campo no jogo com o Tondela. Esteve à conversa com a equipa logo em pleno Estádio da Luz. Vieira terá sido duríssimo com o plantel e exigiu mudança imediata da atitude, pois não vai admitir que a equipa continue a jogar da mesma maneira. A intervenção de Luís Filipe Vieira foi dominada sempre pelo tom de indignação e também pelo resultado e exibição do Benfica, que não agradaram ao presidente dos encarnados. Já no Seixal e após o ataque ao autocarro da equipa, Luís Filipe Vieira voltou a falar com o plantel num tom mais leve, reiterando as exigências para os jogos que faltam até ao final da época. O ato de vandalismo que marcou o regresso do futebol português tem merecido a atenção e os comentários da imprensa desportiva no estrangeiro. A marca destaca desde logo os ferimentos provocados em Weigl e Zivkovic e acaba também por referir-se ao empate do Clube da Luz como um tropeção frente ao Tondela, que impediu a liderança isolada no campeonato. Em Itália, o apedrejamento do autocarro do Benfica também não passou despercebido. O jornal Corriere dello Sport refere-se aos ferimentos provocados por estilhaços dos vidros em Weigl e Zivkovic e destaca o facto do Benfica ter perdido uma oportunidade única de se isolar no comando do campeonato. As imagens da noite negra vivida pelo Clube da Luz também chegaram à Inglaterra. A BBC Sport escolheu uma fotografia de Weigl para ilustrar a notícia. Os ingleses falam também em chance perdida pela equipa de Bruno Lage para consolidar a liderança e publicam a reação dos encarnados ao apedrejamento. Em França, o L'Équipe descreve com detalhe a noite de violência vivida pela equipa do Benfica e refere-se ao episódio como tendo sido traumatizante para Weigl e Zivkovic. Entretanto, o Borussia Dortmund utilizou as redes sociais para desejar as melhoras a Julian Weigl, que já tinha vivido um episódio traumatizante também numa deslocação de autocarro ao serviço do clube alemão. Pinto da Costa lembrou no final do jogo do Benfica que o Futebol Clube do Porto volta a depender apenas de si próprio para ser campeão. O presidente do Futebol Clube do Porto assinalou o deslize do rival numa entrevista ao Portal dos Dragões. Pinto da Costa afirmou, e passo a citar, o Benfica disse que passou a ser o único clube a depender de si e falou a verdade até há uns 10 minutos. Agora é o Futebol Clube do Porto que volta a depender de si para ser campeão. Sérgio Conceição não gostou da derrota em Famalicão e arrasou os jogadores. Segundo apurou o Correio da Manhã, o técnico portista deu um puxão de orelhas à equipa, em particular ao guarda-redes argentino Marchesín, exigindo mais atitude e compromisso dentro de campo. Após a partida, o técnico mostrou-se desiludido no balneário e fez saber que exige muito mais de cada um dos jogadores. Sérgio Conceição mostrou sentir-se traído pela reação frouxa dos jogadores no primeiro jogo após a retoma da competição. O técnico foi ainda criticado pela estrutura do Futebol Clube do Porto por ter realizado apenas 2 substituições nos 90 minutos, quando havia vários jogadores em subrendimento frente ao Famalicão, além de que havia vários jovens no banco que não foram opção para o técnico portista. Agora é oficial, Jorge Jesus renovou com o Flamengo por mais um ano, até junho de 2021. O acordo foi selado hoje. Jorge Jesus disse estar num lugar que o faz feliz e garante que esse foi o fator número 1 para ter prolongado o vínculo. O técnico acrescentou que está à procura de felicidades desportivas e que quer conquistar o Mundial de Clubes. Jesus explicou ainda que os contratos que tinha em Portugal não tinham comparação possível. Termina assim um processo longo de negociação que se arrastou por vários meses. Recordo que Jorge Jesus conquistou ao serviço do Flamengo a Taça Libertadores, a Supertaça Sul-Americana, a Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanabara.
Este é um vídeo publicado nas redes sociais do Famalicão, que dá conta então desta renovação de Jorge do Flamengo, assim é que dá conta da renovação de Jorge Jesus pelo clube brasileiro. Jorge Jesus com a camisola 2021. Uma notícia CMTV: Pinto da Costa foi o único presidente da Primeira Liga que não ligou a Luís Filipe Vieira após o ataque de que foi alvo o autocarro do Benfica. A CMTV sabe que Frederico Varandas enviou uma mensagem a Luís Filipe Vieira a manifestar-lhe a solidariedade do Sporting. O gesto do presidente leonino foi visto pelo Clube da Luz como mais um passo com vista ao reforço do clima de proximidade entre os dois clubes rivais, uma vez que, tal como o Benfica, também o Clube leonino tem enfrentado vários episódios de tensão entre a direção e as claques do clube. Pinto da Costa foi mesmo o único presidente que não ligou a Luís Filipe Vieira. Este é o tema de análise nesta Ligador, com o José Calado, o João Malheiro, o Otávio Lopes e o Fernando Mendes. Muito boa noite aos quatro. Otávio, sabendo já desta aproximação, a CMTV já tinha dado conta desta aproximação entre Benfica e Sporting, e sabendo da luta de Frederico Varandas em relação às claques, achas que também aqui os dois clubes se vão unir? Boa noite. Seria uma surpresa muito grande, muito grande, se o Luís Filipe Vieira fizesse aquilo que lhe é devido. Isto é, expulsar de sócios os energúmenos que atacaram o autocarro do Benfica. Expulsar de sócios liminarmente, acabar com eles. Para tentar saber depois, primeiro é preciso saber se foram sócios do Sport Lisboa e Benfica que fizeram isto. A CMTV já noticiou que seriam elementos dos no-name, da ala radical dos no-name, qualquer coisa assim. Se são sócios do Benfica, expulsá-los imediatamente de sócio dos Sport do Benfica. Depois, impedir que esses energúmenos, alguma vez mais na vida deles, voltem a pisar um campo de futebol, um recinto, um estádio de futebol. Nunca mais. Mas quando eu digo que seria uma surpresa que Luís Filipe Vieira tomasse esta atitude em relação a sócios do Sport Lisboa e Benfica, lembro que não há muito tempo o presidente de uma Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica foi agredido à chapada por um sócio. O Duque Vieira, que é agora o presidente da Assembleia Geral, numa Assembleia Geral em que o Luís Nazaré não pôde estar e que ele foi agredido com uma chapada. Jorge Arraes, que na altura era secretário, também foi agredido com uma cadeira. Lembro que no Estádio da Luz, não há muito tempo, foram encontrados 140 petardos, ou quase 140 petardos numa casa de banho do Estádio da Luz, em que pertencia, alegadamente, de acordo com as notícias da altura, aos no-name, claro que o Luís Filipe Vieira não considera, e que eu saiba, andei a informar-me hoje à tarde com membros que pertencem ao Sport Lisboa Benfica, que passaram por cargos importantes do Sport Lisboa Benfica, ninguém se lembra de algum destes energúmenos ter sido expulso do Sport Lisboa Benfica. Pelos vistos, com Luís Filipe Vieira foi preciso atacarem aquilo que é mais sagrado no futebol, que são os jogadores, embora o resto também seja importante. Vamos lá ver se é desta que Luís Filipe Vieira começa a acabar com os energúmenos das claques no-name boys e de outras claques que pululam no Sport Lisboa Benfica. Seria uma medida profilática e seria uma medida que só enalteceria Luís Filipe Vieira. Vamos ver se é desta vez que isto acontece. E antes de dar voz aos benfiquistas no nosso painel, Fernando, algumas pessoas têm chamado este acontecimento o Alcochete do Benfica. Achas que é uma conotação exagerada ou apropriada para o que aconteceu? Bom, não tem nada uma coisa a ver com outra. O que se passou são duas coisas gravíssimas, é evidente que são gravíssimas. Mas o Sporting foi um caso totalmente diferente. Invadiram, entraram, agrediram dentro do local mais sagrado de uma equipa de futebol, que é o seu centro de treinos. Agora, são coisas que têm, de uma vez por todas, aí concordo com o Otávio, acho que nesse aspecto estamos todos de acordo, isto tem que ter um fim. Alguém tem que tomar uma posição firme em relação a este tipo de situações, que isto já é recorrente. Repara, tu neste espaço de tempo de 3 meses já houve foi com o Sporting, porque aconteceu um adepto
foi agredido, foi esfaqueado, sendo no hospital por 20 pessoas, não se sabe de quem foi, se é do Benfica, se não é. Já ao pé do estádio da Alvalade aconteceu a mesma coisa. Já no espaço destes 2, 3 anos, já mataram uma pessoa aqui em frente ao pé do estádio da Luz, passaram-lhe com o carro por cima. Já mataram um adepto do Sport, há pouco estava a falar com o João Malheiro, que podia acontecer a qualquer pessoa, infelizmente, no estádio do Jamor. Eu estou curioso, desculpa, só uma coisa. Quando foi aquela situação na academia, uma indignação tremenda, e bem. Agora não vi o Presidente da República, não vi o Presidente da Assembleia da República, foi das pessoas que mais... Sabemos que a Procuradoria-Geral da República... Não quero saber disso para nada, mas não vi o Ferro Digos a dar uma entrevista a condenar isto tudo, não vi o Primeiro-Ministro a dar uma entrevista a condenar isto tudo, não vi o Presidente da República a dar-te isto como um destaque, isto que tem destaque, não vi a mesma posição em relação agora. Nestas alturas, é que isso tem que ser tomado, porque isto é gravíssimo o que aconteceu. Que isto é gravíssimo e está tudo, continua tudo a subir para o lado. Não é? Quem foi responsável por isto? Agora vamos ver uma coisa. Na altura foi as baterias todas. Responsável moral, salvo que era assim, Bruno Carvalho, era tudo para Bruno. E agora? Também partiram os jogadores e agrediram os jogadores. E se aquilo acertasse, por exemplo, no motorista, o que é que acontecia? E não há ninguém, é tudo a subir para o lado, não se passa nada. Na altura arrasaram coisa, era o Bruno Carvalho. E agora? Quem é o responsável por isto? José Calado, achas que o Benfica deveria tomar uma posição forte em relação a este ataque, agora que se sabe que os autores estão ligados de alguma forma a uma claque do Benfica, que Luís Filipe Vieira deve tomar uma posição forte em relação a este problema que existe em Portugal, que são as claques? Antes de mais, boa noite. Estou muito revoltado com esta situação. Na minha cabeça, violência e terrorismo não têm lugar no futebol. Violência e terrorismo não têm lugar no futebol. Antes de mais, que se averigue e que se saiba quem foi, que as autoridades investiguem e que se saibam quem foi. E se realmente são pessoas que pertencem ao Benfica, este tipo de pessoas não merecem pisar o Estádio da Luz. Não merecem pisar o Estádio da Luz porque não ajudam em nada os jogadores, não ajudam em nada ao clube e muito menos pelo eco também que a marca Benfica e o próprio Sport Lisboa Benfica têm lá fora, de uma maneira negativa, como nós já vimos nas várias manchetes. Depois, há aqui uma situação que o futebol tem coisas boas e tem coisas más. Os jogadores têm jogos bons e têm jogos maus. Ontem, realmente, a meu ver, não foi um bom jogo do Benfica. Os jogadores deviam refletir sobre aquilo que aconteceu dentro do campo, com a oportunidade que tinham de passar para a frente do campeonato, que lhes foi dada praticamente de mão beijada logo no primeiro jogo do campeonato. Não houve salários retirados aos jogadores, foi tudo pago na íntegra. Os jogadores têm a noção, porque jogam numa equipa grande, daquilo que era necessário fazer contra esta equipa do Tondela, que é entrar com tudo e vencer sim ou sim, porque ontem era isso que tinha que acontecer. Agora, passando tudo isto e tirando à parte naquilo que é o jogo, nada, mas nada faz com que este tipo de violência se insurja naquilo que é o desporto rei, naquilo que nós portugueses adoramos. Temos o melhor jogador do mundo, já tivemos o melhor jogador de futebol praia, temos o melhor jogador de futsal. Nós somos um povo humilde, somos um povo que adora este desporto. Campeões da Europa, para depois virem estas pessoas estragar aquilo que tanta gente anda a construir. Virem estragar, tivemos todos confinados, tivemos fechados em casa, não pudemos abraçar os nossos entes queridos, cuidado com os nossos filhos. Agora começa o campeonato e vêm a fazer isto, a tirar pedras. Poder matar uma pessoa. É que eu já nem estou a falar de jogadores de futebol. Estou a falar de seres humanos. Matar um ser humano porque não esteve bem dentro do terreno de jogo. Isto para mim é inqualificável. Para mim é inqualificável. E depois, ir à casa das pessoas, escrever com grafites. Eu, sinceramente, como benfiquista, eu sou apologista e sempre o disse, mesmo quando aconteceu esta situação de Alcochete, nós criticámos, mas continuamos a dizer que há muita gente nas claques que são pessoas que nada têm a ver com isto. Muito boa gente. E que dentro dos estádios de futebol fazem falta, porque são eles que muitas vezes dão o ânimo às equipas quando elas necessitam. Agora, não são estas pessoas que fizeram isto. Isto para mim, descubram quem são, que os tirem do futebol e se forem do Benfica e se forem adeptos do Benfica, por amor de Deus, que além da condenação, que sejam retirados
de sócios, se forem sócios do Benfica, sejam retirados sócios, porque eu, enquanto benfiquista, e uma pessoa que está aqui constantemente, dá a cara pelo bom e pelo mal, mas eu não posso compactuar com este tipo de situações. É gravíssimo. João, antes de ouvir a tua opinião também sobre este ataque, uma nota também sobre o silêncio de Pinto da Costa. Estranhas? Parece-te normal? Parece-me normal, tendo em conta, não estou a dizer que bem, mas tendo em conta, enfim, a ausência de relacionamento institucional do Benfica e do Porto, João, não era suposto. Desculpa, ainda há 2 ou 3 dias ele disse isso mesmo, numa entrevista. Não era suposto. Ele frisou isso. Não era suposto que o presidente do Porto telefonara a Luís Filipe Vieira, seguramente não. Mas poderia, enfim, nas publicações institucionais do clube, ter uma nota de solidariedade. Isso poderia, com certeza. Mas não me surpreende minimamente. Deixa-me só fazer uma retificação relativamente àquilo que o Otávio Lopes disse. A Assembleia Geral a que fez alusão, não houve bufetada nenhuma. Estou-te a dizer as notícias que foram dadas. Pronto, mas as está mal, notícias que foram dadas. mas é errado, porque não houve bufetada nenhuma, e não preciso dizer isto terceira vez, não houve bufetada nenhuma àquele que é hoje o Presidente da Assembleia Geral do Benfica. Já houve. Por favor, eu não interrompi ninguém. Malheiro, as notícias foram dadas e não foram desmentidas, Malheiro. Não foram desmentidas. Estou eu a desmentir. Pronto, tudo bem. E a imagem, desmenti. Não houve bufetada nenhuma. Agora, houve, e aqui a minha solidariedade, a um homem que eu admiro muito, que faz parte dos órgãos sociais do Benfica, de nome Jorge Arraes. De facto, há uma cadeira que é projetada, que o atinge, o que eu lamento, fosse quem fosse. Na face. Certo? Isso sim, fosse quem fosse, mas ainda mais o Jorge Arraes, que é de uma militância benfiquista absolutamente extraordinária. Fica aqui a minha homenagem a um grande dirigente ao longo dos anos do meu clube. Bom, relativamente à questão, vamos ver. Veja-se ao ponto que isto chega, não querendo comparar, porque de facto, apesar de tudo, há diferenças com o ataque brutal, selvático a Alcochete. Não que isto valorize, evidentemente, ou despenalize quem o cometeu agora relativamente ao Benfica. Mas veja-se, chega-se ao ponto de criminalizar um empate caseiro. Criminalizar é o que está em cima da mesa. Esta atitude, supostamente, porque ainda não sabemos, mas há indícios fortes de adeptos do João, do então Benfica. permite-me só fazer aqui um parênteses e devolvo-te já a palavra para falar precisamente disso, de quem são os autores deste ataque ao autocarro do Benfica. A polícia identificou o grupo que estará por trás deste ataque. São elementos de uma ala radical dos No Name Boys e que muitas vezes age por conta própria. Os suspeitos já estiveram anteriormente envolvidos em vários desacatos e estão, por isso, identificados pela polícia. O autocarro do Benfica foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal. Ivkovic e Weigl sofreram ferimentos e tratamento hospitalar. Tudo aconteceu à saída da A2, quando a equipa regressava ao centro de estágios do Seixal, depois do empate na Luz frente ao Tondela. Os suspeitos incorrem num crime de ofensa à integridade física. O Benfica reagiu de imediato e mostrou total disponibilidade para colaborar com as autoridades no sentido de identificar os responsáveis por aquilo que o Clube da Luz considera ter sido um ato criminoso. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao ataque de ontem. Bruno Lage, Rafa, Pizzi e Grimaldo apresentaram queixa na polícia por vandalismo depois das respectivas casas terem sido pintadas com ameaças esta madrugada. A PSP confirmou que os ataques às casas de alguns jogadores e ao técnico do Benfica foram vandalizadas. A polícia está agora a investigar o caso e as autoridades admitem que entre os suspeitos possam estar elementos das claques do Benfica. As casas de Pizzi, Rafa e Grimaldo foram então vandalizadas com vários insultos. No caso de Bruno Lage, os adeptos pediram mesmo para que o técnico deixasse o Benfica. Com estes dados, João, achas que de facto deve haver a tal posição forte por parte do Benfica em relação a estes autores? Com certeza, e aí já estou de acordo com o Otávio Lopes e já leirei. Mas deixa-me dizer só o seguinte. Eu considero os jogadores do Benfica e os técnicos, desde logo o treinador principal, enfim, seria um pouco demagogo se dissesse que olho para eles como se fossem meus irmãos mais novos ou meus filhos.
Era algo demagogo. Mas já não sou demagogo e assumo claramente que eu olho para os jogadores do Benfica, estes ou outros, quem veste aquela camisola e os treinadores, olho como a minha segunda família no plano sentimental. E, portanto, eu não conheço ninguém que agrida um familiar à pedrada. Ou melhor, só uma pessoa que não esteja na posse das suas devidas faculdades. Um energúmeno, portanto. E o que é que eu acho? Vamos pensar bem. Quem é que viajava naquele autocarro? Era ou não era a equipa que o ano passado, de forma brilhante, protagonizando uma recuperação espetacular, que poucos benfiquistas, inclusive, acreditavam, se sagrou campeã? Ok, sem o João Félix, sem os jovens, mas é relevante. Estavam lá, eram os mesmos, o treinador é o mesmo, a mesma equipa que este ano, apesar de tudo, lidera o campeonato, que está apurada para a final da taça. Quer dizer, por favor, é como diz o Fernando, e bem, disse há pouco, imagine-se que aquela padrada atingia o motorista, que se despistava o autocarro. Temos noção das consequências? Quer dizer, elas já são extremamente gravosas, mas poderiam ser terríveis. E, portanto, ao contrário do que, de alguma maneira, ensinou o Otávio, eu tenho a certeza absoluta, de resto, basta ler os documentos, que era a posição oficial do Benfica, e já agora deixa-me dizer, o Benfica também apresentou queixa contra desconhecidos no que ao apedrejamento do autocarro diz respeito. Pois os jogadores é por causa das residências e destas pichagens que estamos a ver agora. Por isso, eu não tenho a mínima dúvida que se forem sócios do Benfica, serão evidentemente expulsos do clube. Como é óbvio. Quer dizer, não há discussão. Agora, há uma coisa que eu também queria aqui dizer. Todas e quaisquer generalizações são perigosas e injustas. Eu conheço muitos rapazes, e alguns menos rapazes, já em idade mais avançada, dos non-name boys, muitos, que são extraordinários, incansáveis no apoio à equipa, que merecem todo o carinho, o mesmo carinho que eu dou aos jogadores e aos treinadores do meu clube, também dou aos membros da claque. E, portanto, agora, em todos os agrupamentos, sobretudo quando são em número substancial, há sempre gente desprezível, gente menos interessante. Perdão. E, portanto, terá sido certamente o caso. Agora, eu não aceito que se diga aqui os non-name boys são bandidos, são isto, são aquilo. Não aceito. Há gente muito interessante. O que eu digo é o seguinte, os bandidos que fizeram isto, se forem dos non-name boys, são sócios obrigatoriamente do Benfica. Sócios. Porquê é que o Benfica nunca atuou contra os energúmenos dos non-name boys que tinham petardos numa casa de banho do Estádio da Luz, que a polícia foi lá e descobriu os petardos lá? Porquê é que o Benfica nunca atuou contra os energúmenos dos non-name boys que fizeram as inúmeras porcarias no futebol que fizeram? Que eu saiba, e andei a falar com dirigentes, ex-dirigentes do Benfica, etc. Quantos processos disciplinares foram instalados a non-name boys que andaram a fazer tropelias por aí? Zero. Nenhum na era de Luís Filipe Vieira. Ninguém se lembrava de um processo disciplinar. O que é certo é que temos non-name boys a matar pessoas, temos non-name boys a esfaquear outras pessoas e nada lhes acontece no Benfica. Temos o responsável pela segurança do Benfica a mandar um e-mail, Rui Pereira na altura, a mandar um e-mail a Domingos Soares de Oliveira a perguntar-lhe qualquer coisa parecida com esta. Que pouca vergonha é esta que se passa no Sport Lisboa e Benfica, em que foram encontrados petardos aqui, que foram usados no jogo Benfica Futebol Clube do Porto. Nada. Repara, a própria PSP, nesse derby, Benfica Futebol Clube do Porto, encontraram 150 petardos, artefatos pirotécnicos. No comunicado da PSP está escrito que nesse jogo foram encontrados 140 divididos pelos dois clubes. Esqueceu-se a PSP, por isso é que o Benfica é protegido, não sabe por quem, por tudo quem é neste país. Dizer que 149 tinham a ver com o Benfica, ou 149 com o Benfica e um com o Futebol Clube do Porto.
E o Domingos Soares de Oliveira sabia, ou a direção do Benfica sabe o que é que se passa com os name boys. É impossível não saber. Os inquéritos que são abertos nesta altura de 2015, se não me engano, foi aberto o inquérito, foi em abril, o jogo foi em abril. No dia 6 de maio, o inquérito estava fechado. Olha, Otávio, não ouviram ninguém, Otávio, não foi feito nada, Otávio, não viram as antes estás para aí a cuspir veneno, já houve uma coisa. Antes estás para aí, já cuspi veneno, houve uma coisa. A Andreia, que eu saiba, fez-nos uma pergunta em relação a um assunto que está em cima da mesa. Se tu queres falar de todo o passado, todas as claques em Portugal, o melhor é trazer papéis com um metro de altura. Energúmenos fora do futebol. Então faz uma coisa. Do Sporting, então faz uma coisa. Eu tenho a certeza. Luís Filipe Vieira, que tenha a coragem de fazer o que Varandas fez. Então se te calares um bocadinho, podes ouvir as outras pessoas. Fazer o que Varandas fez. Se tiveres um bocado de educação, te calares um bocadinho, também ouves as outras pessoas. Estava a falar, interromper. Sabes qual é o seguinte? Quando quiser, eu vou dizer uma coisa. Em relação a este assunto, eu tenho a certeza, pela posição que o Benfica tomou, e foi o Benfica que chamou a polícia... Porquê é que não tomou mais vezes? Meu amigo. Porquê é que não tomou no passado? É da mesma maneira que outros também não tomaram. Por isso houve. Não tomaram, desculpa. Nós temos um presidente, neste momento, de um grande queres ouvir ou queres que não continuar a falar? pactuou com as violências das amas classes. ouvir-te a ti E acabou próprio. com Ouve elas, as outras calado. pessoas. Pelo amor de Deus. Ouve as outras pessoas. Deixem-me também Nesta introduzir- situação, Andréia, só 10 segundos, se me permites. Nesta situação que nós estamos a falar, que é uma situação realmente que coloca, para mim, uma violência extrema naquilo que é o desporto rei, eu tenho a certeza absoluta, para já o Benfica chamou a polícia, e tenho a certeza absoluta que se souber quem são estas pessoas, e se forem sócios do Benfica, que vão ser expulsos. Aliás, Luís Filipe Vieira, enquanto presidente do Benfica, todas as pessoas e todos os seres humanos, em determinadas alturas, podem cometer erros. Agora, tenho a certeza, e conhecendo o presidente como eu conheço, que se souber quem foram as pessoas, não tenho a menor Mas dúvida... falaste em erros, achas que houve algo de mal ao longo da presidência de Luís Filipe Vieira em relação a como gera... Não são claques, porque Não o tem Luís a ver Filipe com- Vieira não, diz não, que não não tem há nada a ver claques com no as Benfica, claques. estes grupos organizados de adeptos. Não tem nada a ver com as claques. Eu já o disse anteriormente. Há muita gente que eu conheço nas claques que não tem nada a ver com este tipo de situações. Nem Mas já nunca... houve vários episódios Sim, ligados sim. a elementos de, chamemos claques, pronto, Sim. do Benfica. Sim. E o Benfica, até ver, não fez nada a esses mas, André, adeptos. mas vamos- Achas que deveria ter tido uma mão mais firme André, há mais tempo? Vamos ser sintéticos e analíticos nesta situação. Temos os três clubes grandes têm as claques. Aquilo que se fala muitas vezes... O os Benfica clubes, diz não ter. E os clubes. Mas o Benfica pode dizer o que quiser. Eu tenho a minha opinião. E eu aprendi, porque joguei naquele estádio, e estas pessoas foram as mesmas que me apoiaram durante imensos anos e que muitos deles gastaram dinheiro que tinham e que não tinham. Por isso há muita gente desta que nós aprendemos a respeitar. maioria. Nada tem a Podes ver, dizer, nada tem a maioria. ver com estas atitudes. Claro. Atenção, e isto eu condeno veemente. Claro. Que se saiba. Agora, há uma coisa aqui, e o Otávio está para ali aos pulos na cadeira já, porque o Benfica... O ele Luís está ali aos pulos na Filipe cadeira. Vieira nunca fez nada. O Luís Filipe Vieira já teve saído da Assembleia Geral do Benfica, escoltado pela polícia, com petardos numa Assembleia Geral e nada fez em relação a esse energúmeno. Há aqui uma situação que é factual no futebol português. Quando acontecia alguma coisa com o Sporting, a nível de tochas e essas, quando acontece com o Futebol Clube do Porto e quando acontece com o Benfica, quem é que paga as situações? Os clubes. Pagam multas de 20 mil euros, de 30 mil euros, devido a essas tochas atiradas para os campos, devido a todas essas situações. Agora, não me venham aqui juntar e não venha cá o Otávio, com aquelas cartilhas de 1,5 m, para aqui, a cuspir veneno em relação a tudo o que aconteceu no passado. Nós estamos a falar deste assunto. Assunto tem que se descobrir quem foram as pessoas e depois fazer o que tem que ser feito. Ponto final. Certo. Ponto final. Mas aquelas pessoas que invadiram uma Assembleia Geral onde estava o Luís Filipe Vieira teve saído Agora vem cá a Assembleia. Não viste o comunicado? pelas autoridades Não viste o que em escreveu o que Presidente? interrompem uma Assembleia Geral com petardos. O que é que aconteceu a esses energúmenos sócios do Benfica que afrontaram o Presidente do Benfica numa própria Assembleia Geral? O que é que aconteceu ao sócio? Tu dizes que o Duque Vieira, peço desculpa, não terá levado uma chapada. Todas as notícias dos relatos dessa Assembleia Geral mencionam isso. Tudo bem. Tu dizes que não. O que é que aconteceu ao sócio ou aos sócios que pegaram numa cadeira e acertaram com a cadeira na cara ou na cabeça do Jorge Arraes? Aconteceu-lhe alguma coisa? Aconteceu alguma coisa a esses sócios? O que, por exemplo, o Luís Filipe Vieira, numa das últimas problemas com adeptos do Sporting, houve adeptos do Benfica que saíram aqui da casinha dos no-name. A história, quando foi a história do adepto morto, há imagens que mostram eles a fugirem ali da casinha, se não me engano.
Aconteceu alguma coisa a essa casinha? Não te enganas, não, foi mesmo. Aconteceu alguma coisa a essa casinha? Porquê é que essa casinha, depois do adepto do Sporting ter sido morto e haver imagens que mostram no name a entrarem na tal casinha, o Luís Filipe Vieira não fechou imediatamente essa casinha? Porquê? Explica. Aqui houve um morto, Malheiro, um morto. Mas tu Porquê? sabes se o Benfica... Mas tu sabes... Para já sabes onde é que casinha é. continua Sabes onde é lá. que é essa casinha? Não, é porque... Tu sabes se o Benfica tem algum tipo de autoridade sobre esse tipo de casinha que tu estás para aí a falar? Desculpa. Tu tens o título de propriedade. Desculpa. Mas qual tipo de propriedade? Estás a confundir as pessoas. Tu fazes uma coisa, mas as autoridades... Tens juiz, tens juiz. Não nos vamos atropelar nesta conversa porque as pessoas lá em casa não vão entender os vossos argumentos, João. Pergunto e vamos recuar no sentido da questão que é muitas vezes colocada. Porquê é que o Benfica não legaliza estes grupos organizados de adeptos, estas claques, como entenderem? Porquê é que não faz isso? A minha opinião não vincula naturalmente o Benfica. Não tenho qualquer cargo de responsabilidade Só no uma Benfica. pergunta, Malheiro, com toda a calma. nossa, Peço desculpa. Quem é o autor moral desta emboscada aos jogadores? Quem é que acham que vocês que é? Autor moral? Autor moral. Autor moral? Mas Estou a fazer uma Mas tu pergunta. pensas que estás aonde? Estou a fazer uma pergunta. Mas tu pensas que estás aonde? Mas tu estás no Oeste. Estou a fazer uma pergunta. Zé, só falta o Otávio dizer foi notícia que o Luís Filipe Vieira foi ao balneário dizer aos jogadores que não, e é o autor moral. Eu não estou a dizer nada disso. Estou a fazer uma pergunta. Simples. A tua questão, por favor, assim, não consigo ser sistematicamente interrompido, não consigo. A tua questão é legalização, certo? Ou não? Bom, a minha opinião, embora perceba que não é a legalização que resolve o que quer que seja, a legalização basicamente é dar 10 nomes, acho que é 10 nomes, de elementos da claque para eventual responsabilidade neste ou naquele ato. E, portanto, é basicamente isso. Portanto, não resolveria nada, vamos ser claros. Agora, de acordo com a legislação, eu muito honestamente tenho que reconhecer, acho que o Benfica deveria legalizar. É a minha opinião, sempre foi, não é de agora, sempre foi. E, portanto, aí estou em divergência com a posição oficial do clube. Não obstante, sublinhar que não adiantaria grande coisa. Agora, volto a repetir. Depois da posição da direção do Benfica, do presidente do clube, dizendo às autoridades, dizendo de forma, digamos, é um convite imperativo para investigarem minuciosamente aquilo que se passou, mas passa pela cabeça de alguém que, se for um sócio, e provavelmente haverá, a coisa foi no plural, não terá sido uma atitude individual, será no plural, portanto, 2 ou 3 ou 4, não faço ideia, mas mais do que um. Sócios do Benfica, naturalmente que são expulsos. Sem qualquer dúvida. Não tenho mais Primeiro só passar a palavra ao Fernando. Antes de mais, há aqui uma coisa que parece-me ser importante. As imagens, quando mataram aquele adepto italiano, deles a sair, aquilo não foi fora do estádio. Aquilo é dentro do estádio. Fernando. Calma. Tu sabes. Agora deixa-me falar, não sei nada. As imagens que passou é dentro do estádio. Não é aquela casinha que o Calado está a falar, que é esta aqui no lado direito. É dentro do estádio. Dentro das instalações do Benfica. Ponto. Há uma instalação para este grupo de adeptos dentro do estádio. Viu-se. Portanto, se eles estão lá, tem autorização de quem? De alguém deu-lhes autorização. O João está a dizer que o presidente do Benfica teve muito bem agora. Mas também, quando mataram esse próprio adepto, esse adepto do Benfica, o presidente do Benfica disse, do Sport, o presidente do Benfica também disse, o que é que ele andava ali a fazer às 2 da manhã? Então, quer dizer, não se pode andar aqui. Isto aqui é proibido? Fernando. Não é, diz-se isso ou não diz? Tu nunca foste passarinho, Fernando. Eu não estou a ser passarinho. Eu não estou a dizer que eles vieram para aqui para andar aferrado uns com os outros. Mas o presidente do Benfica disse isso. O que é que aquele adepto andava aqui a fazer àquela hora? Agora, não vamos andar aqui. E todas as imagens que apareceu da morte do adepto do carro, a atropelá-lo, tudo isso... Onde eles saíram foi dentro do estádio. Não foi fora do estádio. Não vamos estar aqui a trocar as coisas. Fernando, não. Só é muito rápido. Pelo menos eu tenho um modo otário aqui na cabeça. Calma. Eu já percebi. Percebeste? Isto é válido para pessoas ligadas a claques do Benfica, a claques do Sporting, a claques do Futebol Clube de Porto, para citar os 3 crónicos. Mas há uma coisa, claro, seja de clube que for, em situações destas, não é irradiados e vão para a justiça e tem que ser condenados qualquer coisa. Isso aí tudo. Posso concluir? Aí sim. Aí não. O que é que eles fazem? Não poucas vezes. Através das redes sociais, desafiam-se
marcando encontros absolutamente bélicos, é caso para o dizer. E quem lhe é provocado aceita o repto. Isto é válido para gente do Benfica. Mas isso não está em causa. Deixa-me acabar. Ninguém está a pôr em causa isso. O que eu quero com isto dizer. João, mas confirmas que de facto os adeptos, aqueles adeptos que estavam dentro do Estádio da Luz teriam autorização de alguém no Benfica para ali estarem. Eu não sei se em relação a esta informação do Fernando. Eu vi aquilo na rotunda Cosme Damião. Eu não sei se Há imagens dos adeptos a sair de dentro do quando se estádio. pergunta de facto o que é que adeptos conhecidos do Sporting de facto vão fazer às 2 da manhã, naturalmente que é uma provocação que já estava toda ela orquestrada. Mas não foi isso que ela perguntou. Sem dúvida, os adeptos do Benfica, esses adeptos, não o Benfica, esses adeptos do Benfica responderam. E isto responderam, mas saíram das instalações. Muitos saíram das instalações. Há pouco falavas das assembleias, da tal assembleia onde foram arremessadas cadeiras, são estas as imagens, para também recordar as pessoas lá em casa. Mas deixa-me só perguntar, porque há pouco utilizaste um termo, o autor moral. Há um autor moral neste ataque ao autocarro do Benfica? O autor moral é só o Bruno Carvalho. É o único autor moral de todos os benficanos. Eu vou falar baixinho. Os outros não. Vou falar baixinho agora para não ferir as suscetibilidades ali do calado. Até agora, por tudo o que inúmeros malfeitores, energúmenos, adeptos do Benfica, das claques do Benfica fizeram por esse país fora, não foi só aqui, em todo o lado. Isto serve para Benfica, Porto, serve para todos. Mas agora estamos a falar do Benfica. Não se viu uma posição de força de Luís Filipe Vieira. A única coisa que se sabe, que eu me lembre, era de o Benfica pedir aos jornalistas, façam lá isto, ou aliás, ponham nos jornais qualquer coisa parecida com esta, avisem lá os sócios do Benfica, aqueles, para não mandarem foguetes neste jogo da Liga dos Campeões. Caso contrário, o Estádio da Luz vai ser interditado. Pronto, eu lembro-me disso lembro-me. Agora, uma posição firme, enérgica, como vi agora de Luís Filipe Vieira, da direção do Benfica, da direção do Benfica, a condenar este ataque ao autocarro, não vi no passado em relação a outras circunstâncias. Mas por isso é que deixa-me só perguntar, porque com estranheza ouço essa questão em relação a pedir aos jornalistas para dar recados. Não há uma relação de proximidade, há uma relação, permite-me o termo, de medo da direção do Benfica em relação às claques? O Benfica... O que é que achas que isto é? O Benfica esteve várias vezes em risco de ficar com o Estádio da Luz fechada em jogos da Liga em jogos das competições europeias. E o que o Benfica pediu, e muito bem, aí não tenho nada a pôr, isto acontece com o Benfica, acontece muitas vezes com os outros clubes, era por favor, avisem os sócios e as claques para neste jogo que não atirem nem um petardo, caso contrário o Estádio da Luz fecha. Caso contrário. Portanto, esta mensagem que era transmitida aos jornalistas, e muito bem, parece que dita às claques que o Luís Filipe Vieira não reconhece, entrava-lhes por um ouvido e saía pelo outro. Por isso é que eu pergunto, depois das malfeitorias que inúmeros membros dos No Name Boys fizeram ao longo dos tempos, eu pergunto outra vez baixinho para não ferir o calado. Quem é o autor moral disto que aconteceu a 2 jogadores do Benfica, que é uma Parece vergonha? Que a pergunta foi dirigida ao José Calado. João, vamos deixar o José Calado responder. Nós estamos na mesma bancada, deixa-me só dizer isto, e não é para causar ainda mais polémica. Eu nunca vi Luís Filipe Vieira, ou antes Manuel Vilarinho, ou outro presidente do clube, por exemplo, ir responder a tribunal, não é? Com 10, 20, 30 membros da claque à volta. Eu nunca vi. Tens razão. Ora bem, tens razão. nunca vi. Por isso é que eu digo. Mas deixa-me acabar. Continua, mas mesmo quero dizer o seguinte, para quem não sabe, acho que, enfim, quase todos, aqui sabem todos. Eu até sou nortenho e convivo muitas vezes com pessoas. Eu conheço gente dos Super Dragões excelente, que apoia de forma frenética o seu clube, mas com quem se pode dialogar sem problemas, como adeptos aqui aqui em Lisboa, do Sporting. Portanto, é por isso que eu digo que as generalizações são muito perigosas. E reforço que, havendo comportamentos desviantes,
provadamente, com as autoridades também a terem conhecimento, de facto, os dirigentes devem ser implacáveis. E nesse particular, também não me custa fazê-lo. Há uma saudação especial ao Presidente do Sporting. O atual Presidente do Sporting... Teve a coragem? Teve, com certeza. Agora, eu não quero discutir porque não conheço muito bem a situação do Sport. Talvez ali o Fernando conheça melhor. Agora, não, isso conhece, certeza, mas saiba aquilo que eu não sei. Mas, sem dúvida que sim. E acho que o Luís Filipe Vieira devia fazer o mesmo, tal como nesta circunstância. Meus senhores, agora vamos passar a palavra ao José Calado, é porque colocaste uma questão baixinho até. Baixinho. Uma questão baixinho para Isto José é Calado. inédito neste Como é programa. que, ao longo dos tempos, Sim. os non-name boys, elementos dos non-name boys, cometeram tropelias de norte a sul deste país? Há processos em Barda que foram instaurados, inquéritos que foram instaurados pela Polícia Judiciária. Nunca se viu uma posição firme, muito dura de Luís Filipe Vieira em relação, sobretudo, aos non-name boys. Nunca se viu. Eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro. Foi preciso, Calado, acontecer isto, esta quase desgraça a dois jogadores. Deixa-me só um pequeno parênteses. Estamos a ver também imagens de outro Weigl episódio que já aqui referimos. Estava só para contextualizar as pessoas lá em casa da morte do adepto do Sporting, Marco Ficini. O Weigl levou com um pó de vidro nos olhos. O Zivkovic a mesma coisa. Vamos deixar então o José Calado responder. Porque quem é o autor moral disto? Quem é o autor moral? Há um autor moral? Não. Primeiro, esta situação, e para clarificar o Otávio, se as claques não são reconhecidas no Benfica, e obviamente todos os elementos que pertencem, para mim, que pertencem à claque, o Benfica pode dizer que não é claque, mas para mim, pertencem à claque, todos sócios do Benfica e têm todos lugar, porque são todos sócios do Benfica, coisa que não acontece em outros clubes. São todos sócios do Benfica, certo? Por isso, se são todos sócios do Benfica, uma coisa é haver uma claque, como diz o Otávio, que está no IPDJ, né? E que está toda a gente, como diz o Otávio, estão todos identificados. Outra coisa é haver sócios de clubes que se deslocam para outro sítio e que há confusão. Já não basta aquilo que os clubes têm que pagar de multas, ainda diz o Otávio, posição firme, agora, depois desta situação, aí, e depois de ter visto o comunicado e depois da posição que tomou o Presidente do Benfica, eu não tenho a menor dúvida que vai ser mão forte neste assunto. Depois, uma outra situação que nós não podemos fugir. O Presidente do Benfica, mesmo depois do ataque, falou com os jogadores no Seixal. E já vamos revelar detalhes dessa conversa, José Calado, mas ainda sobre este tema. Há ou não uma responsabilidade da direção do Benfica por a situação ter chegado a um episódio deste género? Mas como é que uma direção, se nós começamos agora o campeonato, tivemos fechados, não houve futebol 3 meses. É que não é chegar... Até parece que nós nas últimas semanas, né, no futebol, temos assistido a estes casos dentro dos estádios. É que neste momento não há ninguém dentro dos estádios, né? Ou seja, como é que uma direção pode pressentir ou pode saber que alguém se vai colocar, creio eu, num viaduto e que vai apedrejar um autocarro? Ou seja, isso é impossível. Já vamos, Otávio, já te dou a palavra. Como disse, já a seguir vamos também olhar para aquilo que disse Luís Filipe Vieira aos jogadores no Estádio da Luz e depois também já no Seixal. Tudo para saber a seguir uma curtíssima pausa. Luís Filipe Vieira criticou a equipa no final do jogo. O presidente do Benfica insurgiu-se contra o comportamento dos jogadores em campo no jogo com o Tondela. Esteve à conversa com a equipa logo em pleno Estádio da Luz. Vieira terá sido duríssimo com o plantel e exigiu mudança imediata da atitude, pois não vai admitir que a equipa continue a jogar da mesma maneira. A intervenção de Luís Filipe Vieira foi dominada sempre pelo tom de indignação pelo resultado, mas também pela exibição da equipa. Já no Seixal e após o ataque ao autocarro da equipa, Luís Filipe Vieira voltou a falar com o plantel, mas num tom mais leve, reiterando as exigências para os jogos que faltam até ao final da época. José Calado, impunha-se esta conversa de Luís Filipe Vieira? Sim, eu acho muito bem. A informação que eu tenho é que esta conversa desenrolou-se no Seixal, já depois do próprio ataque. Essa é a informação que eu tenho. Acho que faz todo o sentido, sinceramente. Faz todo o sentido. Acho que não houve nenhum benfiquista que não tivesse ficado incomodado, não só com o resultado, mas acima de tudo também com a própria exibição.
Vimos um Benfica, vimos aquele Benfica que nós, há 3 meses atrás, tínhamos visto no último jogo, e onde o Benfica, em 6 jogos já a contar com este, somente ganhou 1. Se nós olharmos para aquilo que tem sido a realidade do Sport Lisboa-Benfica enquanto clube... É 9. Aquilo que tem sido a realidade do Sport Lisboa-Benfica enquanto clube, e nesta pandemia, e nesta situação de calamidade em que nós todos vivemos durante estes 3 meses, o Benfica não deixou de cumprir com ninguém, continuou a tratar os jogadores como os jogadores têm que ser tratados enquanto profissionais, as suas próprias famílias. E ontem, tudo aquilo que nós esperávamos, pelo menos os benfiquistas, era que a equipa entrasse com tudo em campo e que encostasse o Tondela, e atenção, com todo o respeito pelo Tondela e por aquilo que fez no Estádio da Luz, mas que encostasse o Tondela com a sua qualidade e, acima de tudo, com a sua maneira de pressionar em meio campo contrário, e que ganhasse o jogo. Era essa a atitude que o Benfica tinha que ter. O que é certo é que, primeiro, não fiquei agradado com muitas das opções do Bruno Lage. Acho que, taticamente, a equipa, no primeiro tempo, andou completamente perdida. Segundo, os jogadores do Benfica, mais uma vez, a equipa estendeu-se demasiado em campo e é muito difícil recuperar bolas desta maneira, não pressiona ninguém, e quando assim é, e quando depois, futebolisticamente, não consegues desbloquear uma equipa como o Tondela, no Estádio da Luz, num jogo onde tu precisas de ganhar para te colocar 2 pontos à frente do teu rival direto, então está tudo dito. Obviamente toda a gente estava chateada, um deles, certamente, e o mais chateado deve ser o Presidente, porque se sente injustiçado, porque sempre cumpriu, e mesmo passando estas dificuldades que todos os clubes têm estado a passar... Achas que os jogadores se sentiram de alguma forma acomodados, não havendo esse corte salarial que tantos clubes implementaram, que os jogadores se sentiram de alguma forma acomodados nesta situação? Aquilo que eu acho, e que muitas vezes nós aqui falamos, e nomeadamente eu e o Fernando, que vivemos em tempos diferentes no futebol, aquilo que eu acho é que muitas vezes há jogadores que não sabem a sorte que têm. Não sabem a sorte que têm de representar um clube grande onde não lhes falta nada, onde são tratados como príncipes, e que depois, em vez de colocarem tudo isso em campo e devolverem às vezes ao clube tudo aquilo que o clube lhes está a dar a eles, esquecem-se muitas vezes. E eu que fui jogador de futebol e sou uma pessoa que protege o jogador de futebol ao máximo, mas também sei ver quando os jogadores dentro do campo têm que deixar a pele para ganhar um jogo, seja na raça ou seja na qualidade futebolística. E eu acho que ontem, qualidade futebolística houve alguma, porque os jogadores do Benfica têm muita qualidade, é verdade. Houve outros jogadores que praticamente não estiveram em campo, mas a raça que se impunha para ganhar o jogo, em muitas ocasiões não esteve presente. Eu não duvido que os jogadores quisessem ganhar, obviamente, porque eu sempre que entrei em campo foi para ganhar. E nós no futebol ganhamos e perdemos e temos de saber conviver com isso. Agora, foi muito mal. Não sei o que é que o Bruno Lage vai dizer durante este tempo aos jogadores, não sei que reflexão é que vai existir. Agora, se este Benfica continuar desta maneira, como acabou há 3 meses atrás, não tenho a menor dúvida que a jogar desta maneira e com este tipo de atitude não ganha o campeonato. Isso eu não tenho dúvidas. Otávio, a conversa depois no Seixal e depois do ataque em que alguns jogadores ficaram traumatizados, desde logo Weigl, faz sentido, depois daquele ataque, ter esta conversa em relação a objetivos desportivos? André, como tu disseste, eu fui mais duro no Estádio da Luz. Na conversa que esteve a no Estádio da Luz... informação que temos é que uma primeira conversa no Estádio da Luz terá sido... Deixa-me ratificar, não houve nenhuma conversa no Estádio da Luz, foi no Seixal. As informações Estás uma bela cartilha. E dar as informações. Isso é uma bela cartilha. Mas dar informações à cartilha, bom, chama-lhe o que tu quiseres. Eu não me importo nada. Não é Eu simpatizo com o termo não é isso. O calado não percebeu. O calado diz no Seixal. Tu dizes logo aqui. Esta é a informação que nós temos, que houve uma primeira conversa no Estádio da Luz e depois uma no Seixal. A conversa foi no Seixal. Pronto. Então é pior ainda. Então é pior ainda. As informações que nós tínhamos era que foi no Estádio da Luz. Aí, se efetivamente tivesse sido assim, admitia que o Presidente do Benfica tivesse... Reagido a quente. Reagido a quente, é evidente. Agora, se foi no Seixal... Reagiu a quente na mesma. Depois de dois... Depois de 2 jogadores irem parar ao hospital. Depois do autocarro, que há uma velocidade a mais de 70, 80 km por hora, quase 100 km por hora, ter levado uma pedrada. De 2 jogadores terem ficado mal. Um deles com estilhaços na vida. Na vista, nos olhos. Luís Filipe Vieira vai para cima da equipa depois dos jogadores estarem em pânico.
O Weigl esteve em estado de choque. Estava em estado de choque, segundo nós divulgamos, porque o Weigl já é a segunda vez que lhe acontece uma coisa destas, depois daquela ameaça de bomba logo que foi no Dortmund. Não foi ameaça, explosivos no autocarro. Explosivos no autocarro. O Vieira vai para cima da equipa a falar de um jogo que os jogadores... Um jogo em que, mais triste que o próprio Vieira, estariam os jogadores que tiveram não sei quantas oportunidades para marcar um gol e não conseguiram por manifesta pouca sorte. Por manifesta pouca sorte, o Vieira vai para... Acho que foi... se isso foi uma atitude Deixem-me só também muito tomada do perguntar ao Fernando, como ex-jogador, Fernando, uma conversa depois de um incidente destes, quando se fala em termos desportivos, depois de um incidente destes, mas para os jogadores, como é que recebem essa conversa? Tem que receber normalmente. Claro. Vamos lá ver, esta aqui é uma situação diferente. Se foi o caso de falar depois desta situação, o apedrejamento... E como é que terá começado? E não terá dito toda a solidariedade com os jogadores relativamente ao problema? Sim, mas acho que há aqui uma coisa apesar do que o Calado disse, apesar do que o Calado diz, e tem toda a razão, não lhes cortaram os salários, não é? Há aqui uma coisa que parece-me ser importante e acho que a grande maioria das pessoas às vezes não entende isso, quem não foi jogador de futebol. Acho que é importante frisar. Vamos lá ver uma coisa. Toda esta gente tiveram praticamente 3 meses sem treinar. Claro. Esqueçam lá, trabalharam em casa, esqueçam lá isso. Então nós jogávamos à bola, estava um mês de férias, 20 dias, e depois mais tarde, e no nosso tempo não acontecia isso. Vai ser mais tarde. Sim. Talvez tínhamos 20 dias ou 25 dias, não treinávamos nada. A partir de uma certa altura, comandávamos um programa, 10 dias. Então, estes rapazes tiveram 20 dias, 3 meses. Não quer saber do tom dela. O Benfica tem que ganhar o tom dela. Não é ridículo, não tem nada a ver. Esqueçam lá isso. Se tem a obrigação de ganhar, tem. Mas O tom dela também esteve. Tem obrigação. O Famalicão, para os jogos o Vitória, o jogo de o ontem, Santa Clara hoje frente ao Braga. Portanto, os grandes perdem pontos. Do Rafa, que é um jogador que dá, sei lá, por jogo, o quê? 30 sprints, vai para cima. Ontem fez 2, a quase que lhe saía. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não, tem a obrigação de dar mais. Tem. O Benfica não jogou bem? Não. Mas o que fez foi mais que suficiente para ganhar o jogo. Não foi nenhum que... Agora, faltou-lhes capacidade física, como faltou a todos. Porque é perfeitamente normal. Se tinham a obrigação de ganhar este jogo, tinham a obrigação de ganhar este jogo. Nós estivemos aqui a ver o jogo. Nós tivemos aqui a ver, não foi só capacidade física que faltou. Mas tiveram 4, 5, 6 oportunidades para ganhar o jogo. Não é? O Tondela teve houve uma coisa. E tu sabes muito bem que isto é verdade, que é, independentemente de haver mais qualidade ou não do que a outra equipa, se tu, além da qualidade, meteres a raça, caraças, pois, mas o problema e fores para cima da outra equipa porque queres ganhar mais, mas também faltou isso. Porque, acho eu. Em casa. Faltou isso porque também não. E depois há uma outra coisa. Não havia andamento para isso. Só para responder aqui ao nosso entendido, ao nosso treinador. Agora, tinha obrigação, claro que tinha obrigação de ganhar o jogo. E fez o suficiente. Deixa-me só dizer qualquer coisa aqui ao nosso. O Braga hoje não perdeu com Santa Clara. Mas eu já lá vou. Ao nosso treinador aí de bancada, só dizer uma coisa. Agora já sou treinador de bancada. Eu vou dizer uma coisa. Há momentos que tu entendes muito de futebol. Há outros que vês o futebol quando estás a tomar banho e deves estar no voeiro. Não, é que eu tenho uma televisão na casa de banho, estás a ver? Porque é para não perder pitada, estás a ver? André, só para explicar uma coisa ao Otávio, porque eu entendo que o Otávio, né, é jornalista de investigação e muitas vezes não sabe como é que funciona o futebol. Pois não. Mas às vezes convém. Ainda andavas tu de calçõezinhos, já eu escrevia calções não, fraldas. Ainda tu andavas de fraldas. Já eu fazia futebol, calado. Entre aspas, calado. Eu e o Malheiro, porque o Malheiro... O que aconteceu? São mais velhos que André. Pareces mais velho que eu, não sei. 2 dinossauros. Para um treinador e tanto para um presidente, que sejam pessoas experientes no futebol, e o João está aqui, que é uma pessoa do futebol, o Fernando também. Nós estivemos juntos no Benfica. Estivemos juntos no Benfica, com todo o respeito sempre. Há uma situação que é evidente. Depois de um jogo desta natureza, onde obrigatoriamente teria que se ganhar, onde quando sai do terreno do jogo, os jogadores estão destroçados. Pois, e o presidente estão cansados. Os jogadores estão cansados e destroçados. A melhor altura para falar não é a seguir ao jogo. Não é no balneário a seguir ao jogo. Que nessa altura ninguém te vai ouvir. Um presidente com experiência, como o presidente do Benfica, o que é que fez? Pegou no carro, foi para o Seixal
e esperou que o autocarro chegasse ao Seixal para falar José com os Calado, mas jogadores. nesse percurso aconteceu Sim, algo que aconteceu. não é típico Andréia, e aconteceu. felizmente não é típico Sim, no nosso futebol. aconteceu uma tristeza enorme, Não, violência. é André. Já aconteceu várias Violência, vezes. Andréia. Aqui, desculpa. Aconteceu mais do que já aconteceu mais do que Andréia, aconteceu. Então deixem-me retificar para não acontece todas as semanas, felizmente. Sim. Pronto. Andréia, que não sei. aconteceu um ato inqualificável onde 2 jogadores foram parar ao hospital e os restantes, obviamente, ficam tocados por essa situação. Mas enquanto profissionais de futebol, que nós convivemos com atrocidades dia sim, dia não, que o mundo do futebol é isto mesmo, é atrocidades dia sim, dia não, nada a ver com isto, com esta violência e terrorismo, nada a ver com isto. O presidente está à espera dos jogadores, a equipa chega, chama a equipa e vai falar com a equipa. E vai dizer o não agradado que está, o que gostaria que se calhar a sua equipa tivesse feito, e o próprio treinador também tem a palavra. E é assim que funcionam as coisas no futebol. Sabes porquê, Andréia? Porque nós vamos ter... São 10 jogos. São 10 jogos que vão ser jogados em contrarrelógio. Quando é que seria falar? É passado um dia, passado 2 dias, quando já estás a fazer a preparação para o próximo jogo e taticamente já estás a pensar no próximo jogo? Não. É nessa altura. João, mas deixa-me só colocar-te esta questão. Colocando-me eu no papel de quem passa por uma situação traumática, se depois desse episódio um superior viesse falar comigo sobre o meu rendimento profissional, se calhar eu não estaria em condições para que a mensagem fosse recebida da melhor forma, porque eu estaria preocupada com outras questões. E temos aqui 2 e jogaram a mais alto nível. Os jogadores estão habituados a conviver com adversidades e com situações, digamos, complicadas. E, portanto, não são propriamente os meninos de coro aí de uma qualquer igreja desta ou daquela religião. Mas pedradas e com cintos na cabeça não é muito normal. De acordo, mas nós não sabemos, mas calculo eu, uma questão de bom senso, que o presidente do clube, antes de fazer a abordagem crítica ao desempenho dos jogadores, terá feito alusão àquilo que se passou. Como é óbvio. E como diz o Calado. Uma insensibilidade se eu fizesse isso. Posso ter um bocadinho de tempo, já não peço mais, e posso você falar. Não deixa ninguém falar. Conta o tempo e vê quanto é que eu falei. Agora, e portanto, de certeza que houve essa sensibilidade. Mas a vida não para por causa do incidente. O jogo está aí na quarta-feira com o Portimonense. É necessário dizer alguma coisa, porque a equipa logo a seguir foi hoje que recomeçou o trabalho. Mas deixa-me dizer o seguinte. João, vou ter que te interromper para dar conta desta notícia. Apenas aqui uma nota de que Tomás Esteves renovou pelo Futebol Clube do Porto até 2024. Uma jovem aposta da equipa do Futebol Clube do Porto a renovar o vínculo por mais umas épocas. Vai ficar ligado ao clube até 2024. Sei que eu não acredito. Mas pronto, é um grande jogador este miúdo. E não acredito que fique até 2024. Mas já sabia, sem cartilha do Porto. Agora, deixa-me dizer o seguinte. Há aqui uma questão que me parece importante. E na semana passada, quando aqui estive com o Otávio, eu chamei a atenção para isso. O não haver precedentes de uma situação desta natureza. E, portanto, tudo isto era uma incógnita. No fundo, é um novo campeonato. Um campeonato com apenas 10 jornadas. Aqui houve uma pré-época, mas uma pré-época em condições especialíssimas, com um treino restrito, sem se saber. Repara, o Benfica não sabia que Tondela ia ter pela frente, porque há 3 meses que não vê o Tondela jogar. Embora a inversa fosse igualmente verdadeira. Claro que sim, mas se calhar não é por acaso que o Porto perde em Famalicão, que o Benfica empata com o Tondela, que o Braga perde com o Santa Clara, e vamos ver o que vai acontecer mais. E nas próximas jornadas, se calhar, haverá muitas surpresas e haverá muitos pontos perdidos. Depois, a ausência de público, enfim, tudo aquilo que quisermos tem muita influência. Agora, mas só tem influência nos grandes? Dizer isto. Perdão? Só tem influência nos grandes, nos 4 primeiros da classificação? Nos anfitriões, mas também fora de casa, porque normalmente, então o meu Benfica, fora de casa, excetuando Dragão e Alvalade, tem sempre a maioria nos anfiteatros. Portanto, aqui não há discussão. E isso é uma mola extraordinariamente importante. Perguntar aqui ao Calado, que vestiu a camisola do Glorioso, o que é que significava ter aquela malta toda a puxar. É um fluxo de alma, é um suplemento de alma fundamental para uma equipa. Agora, eu não estou a branquear o desempenho deficiente, mas encontro explicações. E se quisermos uma, que até não será do agrado
de muita gente, embora vá ao encontro das apreensões de muita gente, a minha convicção é esta. Este Benfica, o atual Benfica, é o pior dos últimos 11, 12 anos. Da mesma forma... dizer o Calado discorda. Está bem, o Calado pode discordar, é a minha opinião. Tá bem, tens razão. Da mesma forma que este Futebol Clube do Porto é o pior dos últimos 16 ou 17 anos. E, portanto, Posso dizer aqui uma coisa e portanto, repara, a abnegação dos jogadores do Benfica, mesmo os índices físicos, olha mais uma que o Fernando vai dizer que é da cartilha. 5 jogadores do Benfica fizeram mais de 11 quilómetros no jogo frente ao Tondela. Isto não é cartilha, vais à estatística e vês na estatística. Pronto, está bem. Essa aí... Está bem. Era para te fazer uma concessão, que tu gostas disso. E por isso, não, mas dizer que houve abnegação. Agora, podem não ter corrido bem, correram muito, mas não correram bem. Agora, é o tal problema quando uma equipa é muito, com todo o carinho, atenção, eu disse há bocado e agora não vou mudar. Uma equipa manga curta não pode ter manga comprida. Só tem manga comprida se tiver mais 3 ou 4 jogadores de nível, e aí sim. Agora, as fragilidades que eu vi no Benfica, embora não seja justo trazermos à colação aquilo que se passou há 3 meses, justamente por causa deste regime de excepcionalidade que também atingiu o futebol, não é justo estar a comparar, mas a verdade é que este Benfica, na minha opinião, fez uma primeira volta que não é verdadeira no sentido exibicional, foi fantástica no pecúlio pontual, mas não foi, não teve o alicerce de grandes Muito exibições. bem. E já vamos olhar para a de facto, classificação. uma equipa com imensas fragilidades, tal como o Futebol Clube do Porto. Por isso é que Falando está tudo no bem. Futebol Clube do Posso acrescentar Porto, aqui em relação a isto? 10 Uma coisa, segundos. 10 segundos. Este Benfica, o Benfica ontem merecia ganhar para o final parágrafo. Fez muito mais que o Sim, temos Agora, oportunidades, claro. esta exibição do Benfica em nada difere das últimas 10 que o Benfica fez nos últimos 10 jogos do campeonato, com ou sem pandemia, é igual. São 9 jogos e uma vitória apenas. Os últimos 9 jogos 10 jogos do Benfica. A exibição de ontem, eu digo e repito que o Benfica mereceu ganhar o jogo, teve mais oportunidades para isso, é igual àquelas que andam E já a fazer. vamos olhar em que perderam para a vantagem classificação para podermos Portanto, enquadrar. Eu só quero chegar à conclusão que se calhar, o problema do Benfica é o treinador. Ponto. Já vamos também olhar para aquilo que disse Bruno Lage, que assumiu também a responsabilidade pelo resultado, mas olhamos primeiro para aquilo que disse Pinto da Costa. Poucos minutos depois do final do jogo com o Benfica, Pinto da Costa lembrou que o Futebol Clube do Porto voltou a depender apenas de si próprio para ser campeão. O presidente portista aproveitou para falar do deslize do rival durante uma entrevista ao Portal dos Dragões, que deu enquanto candidato à presidência nas eleições do próximo fim de semana. Pinto da Costa afirmou, e passo a citar, o Benfica disse que passou a ser o único clube a depender de si e falou verdade até há uns 10 minutos. Agora é o Futebol Clube do Porto que volta a depender de si próprio para ser campeão. Isto porque o Futebol Clube do Porto, como se sabe, escorregou na deslocação a Famalicão, perdeu e por isso tem os mesmos 60 pontos. O Benfica não foi além do empate e igualou pontualmente o rival. Já o Sporting de Braga perdeu esta noite frente ao Santa Clara, tem 46 pontos. O Sporting, que empatou frente ao Vitória de Guimarães, soma agora 43 pontos. É assim que está a classificação, com 25 jogos disputados na Liga Portuguesa. Fernando, com Futebol Clube do Porto e Benfica com os mesmos pontos. Sim. E com o Benfica claramente a desperdiçar uma oportunidade, até porque era favorito para o jogo frente ao Tondela, jogava em casa, tinha também esse fator a seu favor, embora sem público, mas jogava em casa. O Benfica a desperdiçar aqui a oportunidade, e até falámos nisso após a derrota do Futebol Clube do Porto, que seria talvez atacada final, falou-se um pouco um knockout que o Benfica podia fazer ao Futebol Clube do Porto, a falhar esse objetivo. Apesar de ainda faltavam 9 jogos, podia ser um passo importantíssimo, porque repara, depois deste tempo todo parado, vamos ao primeiro jogo, o Futebol Clube do Porto estava na liderança do campeonato, perde. Tónico melhor para a equipa que vai jogar no dia a seguir, as condições fantásticas estavam reunidas para o Benfica passar para a liderança. Agora as coisas parecem-me, depois deste empate do Benfica, as coisas voltaram ao contrário. Uma equipa como o Futebol Clube do Porto,
que sai do jogo arrasada, que pode perder o primeiro lugar passado 24 horas. Depois vê o seu rival empatar em casa. As coisas agora podem ser diferentes. Mas uma das coisas que eu também... Sabes que o futebol às vezes é tão complicado e nós estamos aqui. Às vezes a fanfarronice, não é? Os fanfarrões, não é? Às vezes transporta, não neste caso aqui porque não havia público, mas muitos adeptos do Benfica, muitos, e via-se nas redes sociais, eu tenho amigos meus, os autênticos fanfarrões. Isto agora... Mas achas que esse sentimento também poderá ter... Não tem influência disso, mas poderá ter também afetado a equipa? Alguns elementos da equipa, os jogadores sentirem que isso seria, esta vitória seria fácil de alcançar? André, independentemente da pandemia ou não pandemia, os jogadores de futebol, e eu fui jogador de futebol, o João Mulher lida com os jogadores de futebol há mais tempo do que eu, uma equipa como o Benfica ou como o Sporting, independentemente de ter um plantel menos valioso do que os outros dois, jogando com Estamos a ver as imagens do Benfica quando saiu do Seixal rumo ao Estádio da Luz, muitos adeptos. Mas isto é normal. Isto é normal. Uma equipa como o Sporting, Benfica ou o Futebol Clube do Porto, que joga com o Tondela em casa, e nós fomos jogadores, ou com o Tondela, ou que seja com outra equipa qualquer. Nas circunstâncias em que foi. Nas circunstâncias, independentemente da pandemia, ou tem o custo de comer em campo, que não foi o caso, mas há sempre aquele relaxe. Isto mais minuto, menos minuto. Porque é que, às vezes, vamos para as taças de Portugal, porque é que acontece surpresas? Isto mais minuto, menos minuto, nós acabamos por resolver. E o João sabe disso, é verdade. A mentalidade do jogador é assim. Só quando sentem-se apertados, e vimos o Benfica ontem, a partir de uma certa altura, aqueles já estavam praticamente arrastos, quando estavam apertados, houve ali uma reação, mas aí já não chega. Já não chega. Agora, não vejo isso para os jogadores. Os jogadores, não, temos aqui uma oportunidade para passar para a frente do campeonato, só que as coisas não correram bem e tiveram um adversário também, independentemente de ser o Tondela, e nós estávamos aqui a fazer o jogo, e o Calado acho que frisou isto várias vezes. O Benfica apanhou também uma equipa que tinha a obrigação de ganhar, muito bem organizada. Defensivamente impecável. Muito bem organizada. E uma equipa tranquila. E é curioso é que vemos uma equipa que veio aqui ao Estádio da Luz, que normalmente... Hoje em dia os treinadores são diferentes, jogam mais aberto, não é? Mas viu-se uma equipa mais tranquila do que os próprios jogadores do Benfica, a fazer as coisas tranquilamente, com calma. Não, e é verdade, e nós estávamos aqui a fazer isso. E o Calado até disse 2 ou 3 vezes, a partir dos 60 minutos, salvo erro, ele até disse, o Benfica está sujeito de um momento para o outro, como as coisas estavam a ocorrer, e houve logo ali 2, 3 situações de contra-ataque, se calhar se há outra condição física, o Benfica podia ter passado mal. Independentemente disso, o Benfica não merecia ter empatado este jogo. Claro. Otávio Lopes, já disseste aqui que Bruno Lage tem responsabilidade neste resultado. Vamos ouvir o que disse o técnico, que realçou que quando sentir que não é solução, deixará o comando técnico do Benfica. Em todo um lado, na minha vida, quando eu sentir que não sou solução, já o fiz isso várias vezes. Quando eu sentir que não sou solução e que a mensagem que passa e a qualidade do trabalho não é a mesma, isso é ponto assente. Mas não é agora, já é da minha natureza. Quando eu sentir que isso... Eu já uma vez pedi para sair quando senti que precisava de respirar, por isso as pessoas não se preocupem, os adeptos não se preocupem. Tem uma pessoa aqui que é extremamente dedicada, empenhada e que acredito muito nos jogadores e que trabalho muito para que a evolução aconteça, quer individual, quer coletiva deles. Mas quando sentir que, pela minha voz e pela minha competência, a evolução não é a evolução pretendida, não há problema nenhum. João, já falámos aqui de poder ter faltado pernas aos jogadores. Eu já disse que não. Mas já foi levantada essa possibilidade. Eu pergunto-te se faltou treinador ao Benfica. Não, vamos ver. Eu admito que haja uma contestação grande a Bruno Lage no universo benfiquista depois deste resultado. Porque a expectativa, aí o Fernando tem razão, evidentemente, o Porto perde em Famalicão, a expectativa era o Benfica assumir a liderança, depender apenas de si próprio e poucos pensariam que o Benfica pudesse tropeçar com o Tondela. E, portanto, primeiro responsável é a tendência que as pessoas têm com o treinador. Eu recebi dezenas de mensagens, devia ter jogado o Sérvio, pois, mas se jogasse o Sérvio, mal ia acontecer o mesmo, devia ter jogado o Rafa. Eu até vos vou dizer mais. Ainda bem que o Benfica não sofreu um golo.
porque sofresse um golo, ia-se dizer, pois, porque é que meteu o Jardel que não jogava, era sempre o Ferro, e eu, de certeza absoluta. Agora, esse é o descontentamento normal, e é quente, por isso é que o Zé há bocado falava, até os jogadores não são insensíveis à atmosfera quente pós-jogo. E eu vi imensas, as que recebi, li nas redes sociais, enfim, os comentários que eram terríveis, demolidores, relativamente ao Bruno Lage. Eu queria apenas dizer o seguinte, cometeu algum erro? Porventura. Quer dizer, talvez, não estou a dizer que não, mas há uma coisa que para mim é absolutamente adquirido. Neste contexto, a faltarem 9 jogos, faz algum sentido estar a discutir a mudança? Aliás, pergunto, mas quem era o treinador que vinha agora para o Benfica, quer dizer, não é? Para o Benfica ou para outro clube, quer dizer... Pagas a rescisão a Jorge Jesus e ele vem. Não vai. Ficava já resolvido o problema. E por isso, mas imediatamente acabar eu acho essa questão, na minha opinião, independentemente de ter um vínculo contratual mais prolongado, como sabemos, mas essa questão fica para o final da temporada. Há um campeonato, há uma taça, caramba, o Benfica neste momento é líder, é execo com o Futebol Clube do Porto, portanto faltam 9 jogos, está tudo aberto, é finalista da Taça de Portugal, vamos ver. E no final da época, a avaliação, neste momento, eu pelo menos recuso-me discutir qualquer cenário que passe pela substituição de Bruno Lage, como é óbvio. Malheiro, deixa-me. Há bocadinho falei do Bruno. Há bocadinho falei do Bruno Lage e nós não podemos esquecer as circunstâncias em que o Bruno Lage chega ao Benfica. O Bruno Lage chega ao Benfica, que não era para ser o treinador do Benfica, era para ser o Jorge Jesus, mas por causa de uma questão de fiscais, quem é que paga o fisco ao Jorge Jesus, os bens do fisco, não sei o que mais, vão buscar o Lage. Está ele. O Lage entra no Benfica, faz o primeiro jogo, se não me engano, com o Rio Ave, e só não é corrido no primeiro jogo com o Rio Ave, porque o Rio Ave chegou a estar a ganhar o jogo, 2-0, depois o Benfica deu a volta, com uma ajuda tremenda do árbitro. De repente o Lage ganha um campeonato que caiu do céu, não sabe ele muito bem como, tendo em conta as tropelias que aconteceram na parte final da época. Viste o Benfica a jogar a bola quando o Bruno Lage entrou. Mas vamos, agora, isto é a minha opinião, não vos interrompi. Mas eu quero voltar um bocadinho. Eu quero voltar um bocadinho atrás, porque esta agressão aos jogadores do Benfica tem que ser mais falada aqui. Vamos lá. Quando foi as agressões em Alcochete, eu disse aqui, e mantenho tudo o que disse, que o responsável por aquilo foi Bruno de Carvalho. Pela forma como incendiou as redes sociais, com os comunicados quando fez a seguir ao Atlético Madrid, depois daquilo que aconteceu no Marítimo, a Justiça disse que ele não foi o autor. A notícia disse que ele não foi o autor moral, etc. Quando o Bruno de Carvalho vai para as redes sociais dizer que este tem que dar mais, que aquele tem que dar mais, que o Matheus não sei o quê, que o Acunha não sei o quê mais, ou não sei o quê mais, ele está a falar para quem? Para o plantel ou para os índios lá daquilo. Pois aconteceu aquilo que aconteceu. A Justiça disse que ele não foi o responsável moral. A Justiça que se lixe. Não é que se lixe, perdão. A Justiça teve a opinião... Não, desculpem. A Justiça teve a opinião dela, é a opinião da Justiça. A minha é que é o responsável daquilo. Antes deste jogo, Benfica... Antes deste jogo, Benfica, com o tom dela, Luís Filipe Vieira fez questão de vir dizer, entre aspas, aos índios: olhem lá que eu a estes jogadores dei-lhes tudo. Olhem lá que não lhes faltou nada. Olhem lá que nem sequer diminuiu o ordenado e não sei o que mais. Dei-lhes tudo. Quando quiseres ser realizador de filmes, vai para o Hollywood. Tudo e mais alguma coisa. De repente, depois do presidente do Benfica ter dito isto, o presidente do Benfica, os índios ouviram bem, pai, estes aqui não tiveram tudo e mais alguma coisa, que no Benfica não falta nada. Nada disse Luís Filipe Vieira em tudo que foi entrevista antes deste jogo. De repente, há um jogo que o Benfica tinha a obrigação de ganhar e não ganha. E o que é que aconteceu? O autocarro é apedrejado. Há 2 jogadores que são feridos. 2 jogadores que vão parar ao hospital. As casas dos jogadores são vandalizadas. Claro. Por isso eu pergunto, baixinho, para ficar claro, quem é o responsável daquilo que aconteceu? Otávio, responde-me só isto para ficar claro para as pessoas lá em casa. Tu estás então a dizer que é comparável as publicações, por exemplo, nas redes sociais de Bruno Carvalho com a entrevista que Luís Filipe Vieira deu antes do jogo? Eu só estou a constatar factos. Facto. Antes da invasão de Alcochete, Bruno Carvalho fez questão de atacar os jogadores do Sporting em Marda. Isso está escrito. São factos. Factos. A seguir há uma invasão de Alcochete. Factos.
e mantenho. Disse aqui que Bruno de Carvalho era o responsável, não estou a dizer moral, mas foi o responsável, foi grande parte responsável por aquilo que aconteceu. Agora, factos. Luís Filipe Vieira, antes da pandemia, para se marcar de Portos e não sei quem mais, e de outros clubes que diminuíram os ordenados em 40% aos jogadores, etc., veio dizer aos índios: olha lá que aos nossos jogadores não lhes faltou nada. Isto é um facto. Isso é um ataque olha lá que aos nossos jogadores não lhes diminuiu nada. Responda a minha pergunta. Isso é um ataque aos jogadores? Não é um ataque aos jogadores. Veio lembrar aos índios que os jogadores do Benfica nada lhes faltou, não lhes foi reduzido o ordenado, foi-lhes levado, entre aspas, a comidinha à casa. Tem toda a obrigação de ganhar. Tudo e mais. Logo têm a obrigação de ganhar. De repente, a equipa não ganha, há 2 jogadores que vão parar ao hospital, há um autocarro que é apedrejado, há a casa do Pizzi e do Laje, que é o outro? Já não lembro. E do Grimaldo e do Rafa, que são vandalizadas. As pessoas que façam as suas conclusões. E eu pergunto baixinho ao calado: quem é que tu achas, Calado e João Malheiro, já agora, foi o autor moral desta circunstância do ataque ao autocarro no Benfica? Não se coloca essa questão. Não há autor moral nenhum, mas que é isso? Pronto, é tudo eu, Calado. O Benfica paga os salários. No Sporting foi o Bruno Carvalho. Toda a gente lá apontou logo para ali. Então aqui não há autor moral nenhum. Não é? É como a coisa. No Sporting foram logo considerados terroristas. Aqui não. Aqui já está. É uma ala radical. Desculpa. Não é? Não estamos a dizer, calma lá. Ali são todos terroristas. Aqui já um comunicado, ou quer que seja, é uma ala radical. Posso responder? Deixem-se tretas. Ou é tudo igual ou não é tudo igual. Mas estás a falar comigo agora? Não estou a dizer porque é verdade. Não é? Porque quando foi aquela situação, é ele o autor moral. Porque as publicações, por isto e o que quer que seja. Eu não achei isso, atenção. Eu não achei. Como também não concordo aqui. Agora, mas quem é que disse as próprias afirmações dele, também algumas pessoas podem te levar a comparar isto. Estes gajos têm tudo. Mas tu queres comparar. Tu queres comparar o contexto. E eu não estou a falar. Do quê? Eu não estou. Dava lá disto aqui. Diferente. Mas é quase a mesma coisa. Joga a defesa. Muito idêntico. É verdade. Eu sou polivalente. Também atacava bem, marcava livros, que era uma maravilha. Isso é verdade. De vez em quando saía. Cada rolão de livro que eu nunca digo. Chega ao ponto, até o Otávio Lopes está a dizer que até... Porque se fosse juiz, o Bruno Carvalho já estava preso. Foi ele, se não provas juntos contra o homem. Já estava preso. Tu não disseste? Eu digo que ele é o responsável por tudo aquilo que fez. Então se fosse juiz, querem falar os dois. Deixa-me dizer o seguinte. Os contextos são extraordinariamente distintos, caramba. Porquê? Porquê? Sim. Aqui, então, o presidente do Benfica diz: os jogadores tiveram todo o apoio, os salários foram pagos na íntegra, levávamos comida aos jogadores. E não pode haver interpretações de pessoas diferentes? Peço desculpa. E não pode haver pessoas que pensam, então estes gajos têm tudo, chegam que nem se mexem. Mas não faz sentido. Não faz sentido em Alvalade. Não se pode. Olha, meia dúzia de gajos entraram ao 40 gajos. Posso falar? Nunca ouviste da minha boca dizer aqui ou em público que são situações iguais. Podem ter pensado a mesma coisa. Fernando, joga um bocadinho na canhota defensiva. Deixa-me conduzir a bola na intermediária. Deixa-me conduzir a bola para um bocado. Depois eu dou-te a bola para tu fazeres habilidades. Nunca ouviste da minha boca acusar o ex-presidente do Sporting de responsabilidade moral. Agora, é indiscutível, e os cenários são muito distintos, que se vivia um clima, repara, o que se passou na Madeira, aqueles confrontos no aeroporto, enfim, o rescaldo do jogo em Madrid, enfim, uma série de acontecimentos que, digamos, que criaram uma atmosfera quase irrespirável. Foi o que aconteceu no Sporting, que não tem paralelo nem pouco mais ou menos com a situação do Benfica. Era o que mais faltava agora, que o dirigente do Benfica, e eu não tenho nenhuma procuração, nem quero ter, do presidente Luís Filipe Vieira. Agora, era o que mais faltava que o presidente dissesse que cumprimos todas as obrigações, fomos incansáveis no apoio aos nossos atletas, mais isto, mais aquilo, perdem e seja responsável ou tenha a responsabilidade moral algumas pessoas não podem ter pensado os jogadores do Sporting, quando foi a questão daquela crise toda do Sporting, culparam Bruno de Carvalho.
Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Pergunta. Estou a falar do Benfica. Pergunta. Quem é que os jogadores do Benfica culparão por isto que lhes está a acontecer? Pergunta. Não acredito que culpei o Presidente. José, não achas que há a possibilidade de culparem o Presidente? Claro que não. Primeiro, isto não são balelas, atenção, isto não são balelas. Isto é conhecimento próprio. Chamem-lhe o que quiserem. Textos, ditados, cartilhas, chamem o que quiserem. Primeiro, acho execrável o que estou a ouvir. Depois, isto é para ti, Otávio. Escusas de virar a cara, que é mesmo para ti. Por isso eu agradecia que olhasses também. Eu vou falar. Se quiseres, eu também falo baixinho. Eu, se tivesse o telefone do Weigl, telefonava-lhe agora. Se quiseres, eu também falo baixinho para tu me ouvires. E depois, acho, principalmente para ti, que é jornalista de investigação. Já sabemos. Acho. Desenvolve. Não, vou-te dizer. Acho-te uma irresponsabilidade. Responsabilidade de dizer o quê? Tu estás a dar a entender com a Não tua estou a moral. dar a entender nada. Escuta, eu estou a fazer perguntas. Estou a fazer perguntas. Que é? Estás a insinuar, não estás a fazer perguntas. Estás a insinuar. Estou a fazer perguntas. Estás a insinuar. Estou a fazer perguntas. Estás a comparar aquilo que não é comparável. Não é? Não, estás a comparar o que não é. E depois, se alguém nestes últimos anos, e desde que é presidente, está próximo dos jogadores, é o presidente Luís Filipe Vieira. Claro. Se há alguém que convive com eles nos Seixal, todos os dias, enquanto fosse família, é ele. Claro. Se há alguém que não lhes deixa faltar nada, é ele. Era só o que faltava. Para uma pessoa como tu sim, que és um incendiário do futebol, percebes? Nem devias ser permitido dizer esse tipo de barbaridade. Era só o que faltava ao presidente do Benfica dar uma entrevista e dizer, não falou só dos jogadores, dizer que graças a Deus, falou da OPA, graças a Deus, ouve o que eu estou a dizer. Ouve que nós estivemos aqui a ouvir-te. Tu estiveste aí a cantarolar, a realizar filmes e nós estivemos a ouvir. Agora, ouve só um bocadinho. Era só o que faltava, dar uma entrevista ao presidente do Benfica e dizer, e ainda bem que é assim, porque eu e o João vivemos momentos muito diferentes e muito complicados. Era só o que faltava ao presidente do Benfica dizer que, com todo o orgulho, que os trabalhadores do Sport Lisboa Benfica, nós não entramos em layoff e os trabalhadores vão todos receber aquilo que têm a receber enquanto nós tivermos esse tipo de possibilidade. Os trabalhadores, claro, também disse isto. Onde se inclui os trabalhadores que tiverem o contrato a acabar, renovamos por mais um ano. Meu amigo, senhor, grande Luís Filipe Vieira. Houve uma coisa. Olha, grande Luís Filipe Vieira. Houve uma coisa. Era só o que faltava um presidente de um clube não se orgulhar, não ter o orgulho, como eu tenho enquanto benfiquista, do meu clube, que não é meu, mas o clube que eu adoro e que eu amo, saber que neste momento, graças a Deus, respira um ar saudável financeiramente, sabes? E outra coisa, isso não quer dizer que há obrigatoriedade. Agora, pode cobrar. Claro que pode cobrar. É a diferença de outros presidentes que tiram salários, é a diferença de outros presidentes que criticam os jogadores na praça pública, é a diferença de outros presidentes, estás a perceber, que emitem comunicados a dizer que faziam golo e que faziam isto quando nunca te souberam dar um chute numa bola. Eu só pergunto mais, só deixo mais esta pergunta no ar. Por isso tu tem cuidado quando falas. O que seria? Isso é uma falta de respeito. Que, sobretudo o Calado, o Malheiro é mais comedido. O que seria que o Calado diria aqui se o autocarro do Futebol Clube do Porto fosse atacado depois do jogo, diria exatamente a mesma coisa, e os jogadores feridos depois do jogo, e o Pinto da Costa fosse ao balneário com os jogadores feridos no hospital, dar uma descasca na equipa por terem perdido? Olha, sabes uma coisa? Que seria? Olha, tu sei o que dirias e também sei o que é que eu e o Zé diríamos. A ti não te meti nisto. Olha, sabes uma coisa? O que Luís Filipe Vieira tem todo o direito. Como tu. Luís Filipe Vieira tu é que tens aí qualquer coisa vermelha tem todo o direito de criticar a equipa. Agora, há circunstâncias e circunstâncias. Tu tinhas acabado um plantel que devia estar, entre aspas, todo lixado, mesmo. Porque, apesar de não ter feito uma grande exibição em campo, deu tudo o que podia. Tu próprio falaste que correram 11 km e não sei o que mais. Que criou não sei quantas oportunidades de golo. Um plantel que sabia que se ganhasse aquele jogo ia para a frente do campeonato. Os jogadores farraparam-se, podem ter jogado bem, mas lutaram, correram, tudo e mais alguma coisa. Os jogadores no Seixal deviam estar pior que estragados. Não pode falar com os jogadores. E depois tiveram 2 colegas no hospital. E veio o presidente, ainda por cima, criticá-los por aquilo. E depois as casas dos jogadores são vandalizadas, etc. E siga o baile. E o presidente do Benfica é o maior. Os treinadores eram quase sempre ou deveriam ser quase sempre
responsabilizados. Não é isso que eu estou a dizer, Malheiro. Oh, Cavalheiro. Porque nas conferências de imprensa Não que é antecedem isso. os jogos... Malheiro, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Só uma coisa, Não é só uma isso que eu coisa, estou a só uma dizer. coisa. Aquela André. conversa no balneário devia ter sido apenas dizer aos jogadores do Sport Lisboa e Benfica: vamos descobrir quem foram os inargos. Nunca entraste num balneário na vida. Claro Estás que a falar de uma realidade que não conheces. Estou a dizer aquilo que sabe até agora. Otávio, diz-me Os uma jogadores coisa. que estavam lixados por causa de uma derrota, ouviram o presidente cair em cima deles, depois do autocarro ter sido apedrejado, depois de dois terem ido para o hospital, depois do presidente antes do jogo. A estes meninos não faltou nada. Nós, ao contrário não disse isto, mas quase, do Porto e do Sporting, não reduzimos o ordenado. Por isso, lá dentro, meus meninos, é ganhar e ponto final. André, Então ganhar. André, se permites, eu prefiro falar para ti porque é um bocado complicado falar ali para aquele lado. Vou começar a trazer chapéu de chuva. Há aqui uma situação que eu acho fantástica. Está a criticar, porque ele adora, não é? Não estou a criticar nada, estou a fazer constatar facto. Eu só lhe queria perguntar, tu que és jornalista Agora de critiquei o investigação. Bruno de Carvalho, agora critiquei o Benfica. Critiquei o Pinto da Costa. Olha, diz-me, antes de Frederico Varandas e desta situação toda, quem é que foi o presidente do Sporting que andou a criticar as claques ou que fez os comunicados a criticar claques? Diz-me se Jorge Nuno Pinto da Costa alguma vez criticou publicamente ou falou alguma coisa também sobre a sua claque. Uma vergonha o que se passou no Tribunal de Gondomar com a guarda pretoriana Pinto da Costa a acompanhá-lo no processo arbitral. Uma vergonha! Sabes tudo, que achas que sabes tudo. Diz-me se os adeptos, ou se o adepto que foi apedrejado quando vinha de um jogo com o Sporting Clube Braga e que foi apedrejado na cara e teve que fazer uma operação, diz-me se já foram identificadas as pessoas também. Tem de ser, calado. Diz-me. Tem de ser. Então faz-me um favor. De ser, calado. Então, tem responsabilidade naquilo que falas. Tem de ser, tá tem de ser. Mas é sério e honesto. Calado. Eu critico. Sério e honesto. Ouve uma coisa. Ouve. E sabes bem que é assim. Eu critico-os a todos quando tenho de criticar. Elogio quando tenho de elogiar. Até agora, o único presidente... Quer dizer, automoral de alguma até situação. agora, o único presidente do clube, como se diz em bom português, que o esteve no sítio foi Frederico Varandas. Pinto da Costa anda há anos a pactuar com os super-dragões. Luís Filipe Vieira até perde à PSP para deixar entrar petardos e outras coisas no Estádio da Luz para que vejam como é que é aquele inferno. Isto está escrito no processo. Está escrito no processo. Sabes o que é o inferno da Luz? E a PSP? E a PSP? Quem manda neste país em relação à pouca vergonha que passa com os craques do Benfica, pouco ou nada tem feito, calado. Isto é que é verdade, calado. Isto é que é verdade. Como eu já disse aqui várias vezes, e agora nem merece entrar, nem merece pisar no Estádio da Luz. Pelos vistos tem a mesma opinião que eu, o Benfica é um Estado dentro de um Estado e isto tem de acabar. Eles é que são o Benfica, é os adeptos, amigo. Claro, mas não são os energúmenos que andam a fazer isto aos jogadores. Olha, Meus desculpa, senhores, André, desculpa. Zé Calado, eu há pouco já perguntei isto ao João, pergunto-te a ti. Sim. Foi a altura ideal ou não para ter aquela conversa dura com os jogadores? Depois de um episódio traumático, poderia Luís Filipe Vieira ter aguardado, por exemplo, para esta manhã? Os jogadores certamente fizeram um treino mais leve, aqueles que foram titulares, os outros jogadores tiveram certamente um treino normal, pelo menos se cumpriram a agenda que é normal. Após o treino, ter essa conversa, depois dos jogadores já terem tido uma noite... pelo menos ter tido algum tempo para descansar, já tinham treinado, não teria sido uma altura mais favorável para que a própria mensagem, chegasse melhor aos jogadores? Imagina, eu pergunto-te a ti, se depois de estares num autocarro que é apedrejado, estares certamente nervoso, imagino eu que as pessoas que estiveram no autocarro estivessem algo nervosas com a situação. Sim. Se alguém te viesse falar do jogo que tinhas feito, tu ias receber essa mensagem... Não, se alguém me viesse falar... Tranquilamente, ias entender, ou ias dizer, eu agora não estou com cabeça para falar sobre isso? Primeiro eu ia entender porque eu quando joguei no Benfica tive o privilégio de praticamente ser sempre dos capitães. Ia entender por causa dessa situação e dessa responsabilidade. Depois ia entender aquilo que não tinha feito de positivo, se calhar, dentro do campo. E tinha que entender que um presidente que luta por nós, e neste caso que luta por eles e que sempre lutou por eles, e entender que tivesse uma palavra. O presidente do Benfica, e quem lida com ele e quem o conhece, pode ter muitos defeitos como toda a gente tem, mas é uma pessoa que, além de estar próximo dos jogadores, certamente fez uma introdução antes de falar com os jogadores, tranquilizou-os porque tem essa relação com eles, e depois sim, não é puxar as orelhas, porque isto aqui não são meninos de escola, isto aqui são todos homens que têm famílias. Tranquilizou-os e falou com eles e disse de coração aquilo que pensava. Assim como o ano passado,
Não foi preciso os jogadores para o Presidente chegar ao balneário e duplicar o prémio de campeão. E ele também fez isso. Ou seja, eu não acho nada mal que se tenha uma conversa. Agora, uma conversa que se tem no Seixal, que é a casa onde praticamente o Benfica está, que é a casa do Benfica... Luís Filipe Vieira passou a noite no Seixal mais nada. E os jogadores também. Ou seja, ter uma conversa em família, depois das coisas não terem corrido bem, eu acho completamente normal. Nada tem a ver com este ato de violência e terrorismo que aconteceu. Nada tem a ver. Agora, este tipo de conversa tinha que existir. E o próprio treinador, o Bruno Lage, certamente foi das pessoas que ouviu, reteve também aquilo que o Presidente disse, porque se há alguém que pode ter este tipo de conversa e se há alguém que pode cobrar algo à equipa, é o Presidente. Se não falha, está constantemente com eles, se os apoia no bem e no mal. Ou seja, o Presidente pode ter uma conversa com os jogadores e dizer: olha, meus amigos, não fiquei satisfeito com isto, não fiquei satisfeito com aquilo, vamos mudar este tipo de situação. Mais nada. Claro, vamos fazer isso aqui. Só faltou um jogador aparecer numa televisão, peço desculpa aos adeptos por aquilo que aconteceu no jogo com o Tondela, depois que aconteceu com o Celta. Só faltou isso. Pronto, estás a ver como os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Falaste precisamente das declarações. Nessa altura? Estava-me aqui a tentar lembrar. Mas eu tinha a obrigação de saber quem Já não era o Vale Azevedo. Sim, estava na dúvida. Otávio, há pouco referiste as tais declarações... Sou uma enciclopédia. Otávio, posso colocar-te uma questão? Obrigado. Um presidente que, em tempos de crise, em que admitiu que perdeu 25 milhões com esta pandemia, dá todas as condições aos jogadores para que mantenham a sua vida tranquilamente. Não pode também, não tem legitimidade para... O Calado diz que não, mas até para um puxão de orelhas? Claro que tem, mas isto não está em causa. Agora também é preciso sensibilidade para as coisas. Tu tinhas um grupo que tinha acabado de sofrer algo. Os jogadores do Benfica podiam ter morrido ali, entre aspas. O autocarro ia quase 100 km por hora. Imagina que a pedra vinha 1 metro mais abaixo e acertava no motorista. Era 1 metro mais abaixo e matava o motorista. Com a força que aquela pedra entrou no autocarro, matava o motorista. E o Presidente do Benfica não tem a sensibilidade para perceber que isto não é este o momento. A pergunta que tu fizeste com toda a legitimidade, não é este o momento. No outro dia, eles agora estão assustados, o Weigl em choque, 2 jogadores no hospital estão assustados. Não jogaram bem. Eu digo-lhes isto amanhã. Não é naquele momento. Se não tivesse acontecido a pedrada, o susto, o pânico, o terror que os jogadores viveram naquele autocarro, tudo bem. O Presidente do Benfica tem toda a legitimidade. Respira fundo, passado 1h30, 2 horas depois do jogo, vai ao balneário e dizia qualquer coisa parecida com isto, tem que dar mais, o Sport Lisboa Benfica não é isto, tem que jogar mais, etc. Se ele disse isto aos jogadores, eu imagino o que é que terá dito ao Bruno Lage. Mas naquelas circunstâncias, eu não o faria. Eu faria aquilo no outro dia, aí sim. Aí os jogadores já tinham dormido sobre aquela circunstância, o Weigl já tinha explicado aos colegas, já estamos calmos, o Ivkovic exatamente a mesma coisa, e aí ele vai morrer. Da próxima vez que o Presidente quiser falar com os jogadores, vai mandar um comunicado para ti, ou um e-mail para ti, a dizer-te assim: Sr. Otávio, posso falar com os jogadores do Benfica? Você dá-me autorização. Eu faço isto de outra maneira. Você dá-me autorização. Luís Filipe Vieira, recomendação. Se houver outra pedrada nos autocarros do Benfica, tenha um pouco de calma, não fale com os jogadores logo a seguir à pedrada. Fale no outro dia. Posso? Felizmente a situação mudou e de que maneira relativamente à proteção a equipas visitantes em determinados estádios. Só isso. Eu devo dizer... Eu vou-te ajudar. O que é que a PSV estava a fazer? Não preciso da tua ajuda. O que eu quero dizer é o seguinte, e isto sim, não é mal comparado. Quando o Benfica, durante anos, ia jogar ao antigo Estado das Antas, não estou a falar no Dragão, ao antigo Estado das Antas, para que conste, e provavelmente aconteceu contigo, e também aconteceu comigo aqui no autocarro. Corria perigo. Não. A gente precisava de se deitar no autocarro porque pede que ia de todo lado. E agora pergunto. Com as malas em cima da cabeça. E agora pergunto. Felizmente isso agora não acontece. As autoridades são implacáveis. Mas não foram ontem. Não foram ontem. Desculpem. E agora, imagina, muito pior até do que pior neste sentido, porque ontem foi uma pedra. Ali eram N. Não, várias.
Não, eu estou a falar no meu tempo, no tempo do Zé e antes. Não, mas ontem não foi só uma, jogadores deitados, para coisa que é proteger a cabeça. E só faltava que depois chegasse, já não digo o presidente, mas o treinador, dissesse: eles estão estados de choque, é melhor não entrarem em campo. Otávio, tu não sabes. Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Toda! Oh, Malheiro, desculpa lá, desculpa. Não, eu explico já agora. Toda! Malheiro, isto não tem nada a ver. Se no passado, nos tempos em que o Porto mandava nisto. Ninguém deixa lá o mas digo, só eu. Não estamos a falar nos tempos em que o Porto mandava nisto tudo, em que o Benfica chegou a ter de equipar-se no balneário, nos corredores, devido ao cheirete que meteram lá. Mesmo assim, o Porto perdeu, o Benfica ganhou esse jogo, se não me engano, e foi campeão. Estás a ver? Repara, olha, mas nesse tempo, cada vez que o Benfica ia ao Norte, era assim. Portanto, era assim, geralmente era assim, pedradas, etc. Uma coisa. Desculpa, houve um autocarro do Futebol Clube do Porto, ao Empatista, foi incendiado aqui à não, eu vinha para o Porto, buscar ao Benfica. Levávamos paradas no autocarro também. No tempo tínhamos deitar. No tempo em que o Malheiro está a dizer, é evidente que o presidente do Benfica... Ninguém nos vai perceber lá em casa. Um de cada vez. Eu não gosto... Como noutros campos, como o Cala também levou. É o encontro do que diz o Fernando, note, eu não gosto de tirar as coisas. O meu benfiquismo não me cega. E o que eu quero dizer, eu falo da minha experiência pessoal. Quando fui ao Dragão, o Zé foi N vezes. Antes dele ainda era pior. Antes dele. E antes de mim, naturalmente. Agora, eu não ponho em causa que houvesse também apedrejamento ao autocarro do Futebol Clube do Porto quando viu as pessoas. E não estou a dizer que isso é correto. É altamente condenável, altamente reprovável. Desculpem lá, mas eu sou um desportista e gosto do ideal olímpico e desportivo. Portanto, Fernando, eu estava a falar apenas na minha experiência pessoal, repara. Pois é que as chamas lá acima, cuidado, aquilo lá em cima não, aqui aconteceu alguma coisa. Desculpa, como ele também levou. É que nós derivamos, desculpa o que eu estou a dizer. Mas não era só aqui e lá, era em todos os campos, aquilo era uma carga de Dá-me licença, é que se falarmos um de cada vez... Mas não quero nenhum autocarro do Benfica no Porto, não. Se falarmos um de cada vez, conseguimos explicar e escusar, estamos a atropelar que ninguém entende nada. O que eu quero, quando trouxe isto à colação... Quando trouxe isto... Mas não me deixas... Deixo. Quando trouxe isto à colação, foi apenas para que se percebesse que, se calhar, por exemplo, os sintomas, chamemos-lhe traumáticos, eram maiores quando uma equipa está a 1h30, é mais ou menos quando se chega ao estádio adversário, 1h30, e são pedras, Meus senhores, deixem-me a mim colocar as questões. Não, mas eu não acabei de falar. Nessa altura... E eu já te vou devolver a palavra. E o Presidente fala. Qual é o problema? Não, há problema. Deixem-me também colocar esta questão, Otávio. Falávamos, e tu falaste em autoria moral, houve aqui uma comparação também àquilo que aconteceu em Alcochete. Certo é que do processo de Alcochete, de muitos arguidos, muito poucos foram condenados a prisão efetiva. Sabemos, por exemplo, que o agressor de base dose que foi identificado teve pena suspensa. Isto de alguma forma cria nos adeptos mais radicais um sentimento de impunidade que vai levar a mais episódios como este. Podemos temer que hajam mais episódios como este daqui para a frente? Enquanto os clubes que têm claques problemáticas não acabarem com elas, isto vai continuar a acontecer. Frederico Varandas teve a coragem de acabar com os energúmenos da Juveléu e eu acredito que, desde que isso praticamente acabou, acabaram-se os petardos em Alvalade, as pessoas são devidamente revistadas, etc. Até revistadas demais, mas são revistadas. Quando os adeptos radicais do Benfica forem corridos das bancadas do Estádio da Luz, ficarem impedidos de ir ver futebol. E não é como agora, impedidos mesmo de se deslocarem, seja onde for. Quando isso acontecer, o futebol português melhora. Mas eu quero responder ao Malheiro numa circunstância há bocadinho que depois não acabei. No passado, é verdade que o Benfica sofria as passas do Algarve cada vez que ia ao norte.
É verdade, isto aconteceu inúmeras vezes. Mas era normal, esta anormalidade era normal. Esta anormalidade que aconteceu agora... Não era ao norte, o norte tem muitos clubes. E o Benfica... Desculpa lá, geralmente... O que aconteceu hoje é que não é normal. Feridos com pedradas no autocarro, já houve muitas a tirar pedras ao autocarros do Benfica, agora nos últimos tempos ao Porto, etc. Agora, feridos têm que ir para o hospital com o olho, com vistas, com problemas, isso não é normal. E, portanto, Luís Filipe Vieira devia ter a sensibilidade de esperar e falar com os jogadores no outro dia. É só isso que eu digo. Fernando, ainda em relação a esta questão, achas que, pegando no exemplo de Alcochete, devia não só as entidades que gerem o futebol, mas também as autoridades e os tribunais ter tido mão mais pesada, porque fica um pouco aquela sensação de impunidade no sentido em mais que... pesada que em relação às penas. Em relação às penas que foram... Na academia, em relação a isso. Temos agressores que foram identificados e confessaram em tribunal que não tiveram pena efetiva. Tiveram pena suspensa porque mostraram arrependimento. Há uma coisa que acho que é importante frisar. No dia a seguir, salvo erro, ao ataque à academia, já estavam algumas 40 ou 50 pessoas presas. 40 ou 50. Um facto. A maior parte deles, miúdos, que entraram, que não deviam ter feito. Ponto. Não estou a concordar com isso. Aquilo é uma coisa impensável. Miúdos que entraram ali só foram levados por outros, tiveram um ano na cadeia. Miúdos de 18 anos. Se calhar nem atar os sapatos, como ouvi alguns dizer. Sabem? Não estou a desculpar o que eles fizeram. Aí foram logo presos e é aquilo que eu estou... Todos presos logo. Até pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Segundo, não há provas, agora foram todos soltos. Volto a falar, por exemplo, do líder da claque. O líder da claque, não estou a dizer se ele é santinho, se não é, não está em causa isso. Não havia nada contra o homem, preso. Um ano e tal. Vamos ver quanto tempo ano e tal preso. Identificar estas basaradas. Vamos ver quanto tempo. E volto a dizer, já aconteceu situações, não é? Gravíssimas, já mataram pessoas e primeiro que os prendem é uma carga de trabalho. André, estamos a acabar o programa. É uma carga de trabalho. Só posso dizer uma coisa. Fernando, tenho aqui um amigo para dizer... tu tens sempre... Mas eu sou a favor das claques. Espera aí, tenho aqui um amigo para te perguntar. Tens sempre tanta coisa, não queres que o Sporting lide com o Benfica, não sei o quê. Desculpa? Não queres que o Sporting lide com o Benfica, não queres nada com o Benfica, não gostas do Benfica. Relações tenho aqui um amigo que está a perguntar assim. Se não gostas nada do Benfica, como é que compras carros? Como é que compras carros forrados a vermelho? Mas, senhores, como é que compras um carro forrado a vermelho? Temos alguns minutos e eu quero virar a conversa também para outra questão que certamente importa aos adeptos. João Malheiro, importa as consequências desportivas deste episódio. Já tive carros vermelhos. Poderá ou não este episódio ter algum impacto nos jogadores do Benfica a nível desportivo? Este episódio aliado naturalmente à exibição e ao resultado. Que convirá que o Benfica consiga o mais possível neutralizar esses efeitos negativos. Eu permitia-me aqui reproduzir, enfim, grosso modo, porque não a tenho, ipsis verbis, a frase daquele jogador do Famalicão, que parece o Salah, como é que se chama? O Fábio, não é? Fábio Martins. Que de facto é uma expressão fantástica e que diz: não conheço nenhum jogador que seja motivado com uma pedrada ou com vidros na cara. Vê o que aconteceu ao Sporting. É exatamente isto que ele diz. Exato, por exemplo, a base nossa, que rendeu muito menos. Nem pode ser. Mas certo, também era melhor. Com certeza. Agora, claro que tem implicações, até porque os jogadores têm família, caramba. Por exemplo, o Bruno Lage vive, tanto quanto julgo saber, num prédio, portanto entraram pelo prédio todo, foram até à porta. Quer dizer, os jogadores têm famílias, têm as suas mulheres ou companheiras, têm os seus filhos, seguramente menores, porque eles são jovens, portanto não podem ter filhos maiores, e mesmo que tivessem, mas filhos menores, e portanto ficam naturalmente abalados com este tipo de situações. Agora, compete evidentemente ao clube, e creio que o Benfica hoje tem uma estrutura a esse nível que fará o necessário acompanhamento dos jogadores no sentido de tentar que este episódio não tenha influência negativa nas suas prestações, nos seus desempenhos agora no futuro. Deixa-me deixar aqui um repto que fique bem claro. Eu quero ver qual é a rapidez da PSP
a encontrar os energúmenos que fizeram isto aos jogadores do Sporting. Não estava Quer a pensar ver que se a PSP vai ser tão rápida como aconteceu em relação àquilo que aconteceu em Alcochete. Será que vamos ver quanto tempo é que a PSP demora a encontrar estes energúmenos. E depois vamos ver o que é que vai acontecer a esses energúmenos, vamos ver o que é que o Benfica faz, vamos estar acusados muito de quê? a partir daqui. De quê? Mais uma vez vais ter que colocar o saco na viola e não vais ter noção, nem vais ter capacidade de pedir desculpa em direto. Mas de quê? Mas de quê? Tu, já tinhas pedido várias vezes vamos desculpa. certamente continuar, meus senhores, vamos certamente continuar. Desculpa de quê? Desculpa lá, quem é que tem aturado anos e anos e anos e com isto? Meus senhores, infelizmente chegámos ao final do nosso tempo. Vamos com certeza continuar a acompanhar este processo que marca, este episódio lamentável que marca o regresso do futebol português. Fique desse lado, já a seguir há novidades sobre o caso do rapto de Mehdi Maquet.